Guten Morgen, Brazilian! Estamos aqui de volta, eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Para quem não sabe, o mundo está acabando. E para quem não sabe, este é o podcast do Senso Incomum. Neste podcast nós estamos certos. Se você discorda da gente, você está errado. E tem muito pouco tempo para você conseguir se corrigir. Então, ouça bem, com muita atenção e apresse-se. Handed those feet in ancient times, walk upon England's mountains green, was the holy Lamb of God on England's pleasant pastures seen. Nós estamos aqui nesse episódio, muita gente está pedindo para conseguir entender de alguma forma desesperada, a situação de Jerusalém. Jerusalém foi reconhecida pelo governo de Donald Trump como capital do Oriente Médio. Então, todo mundo estava me pedindo Falei, pelo amor de Deus, explica essa questão de Jerusalém, ninguém está entendendo nada, então eu resolvi chamar pessoas que entendem mais do que eu. É assim que se faz um bom negócio. Você chama gente que vai fazer o trabalho por você. Não contente com isso, você parece ser um cara inteligente. Vão falar assim, nossa, tá vendo aquele Flávio, ele manja. Porque eu tava ouvindo o programa dele e ele manja. Esse cara manja pra caramba. Então eu chamei gente muito melhor do que eu. Chamei aqui Felipe Martins, o grande especialista aqui em geopolítica do Senso Incomum, meu subeditor. Como você tá, Felipe? Maravilha, tô bem, um pouco preocupado aí com o final do mundo só, esperando aqui que o Mateus, você vai anunciar ainda, nos console com alguma palavra bíblica. Alguma palavra de conforto, esperança, fé, caridade, esperança aqui, virtudes teologais aqui do meu lado, e aqui estou com o meu lado, grande papista Mateus de Castro, com uma camiseta horrorosa linda do Flamengo. A gente só aceitou porque é o fim do mundo. Já viu os anjos aí cantando, né? Tipo, tem uma passagem bíblica lá que fala, né? Do vestido vermelho e negro e tal, uns negócios rubro-negro. Pra anunciar que dias melhores virão. Dias melhores virão. Tá esperando o final, né? Muito bem, afinal vão ser dias muito melhores depois disso. Como você tá, Mateus? Tô muito bem, Flávio, obrigado. Um prazer estar aqui com você e com o Felipe. Muito bom, então. A gente vai falar sobre Jerusalém. Eu tô aqui com esses convidados tão especiais que entendem muito mais do assunto do que eu. Eu queria perguntar assim, Felipe, tá legal ser subeditor? Tá legal. Você prefere subeditor, editor assistente, editor júnior? Como é que é o negócio aí? Eu acho que... Subeditor, assistente júnior. Subeditor, adjunto, júnior. Sei lá, a gente vai acrescentando. Não. Você acha que você vai ganhar mais se diminuindo mais, é isso? Não. Subeditor magnânimo, né? Se tiver aí essa opção, eu aceito. Então eu queria, em primeiro lugar, né? Eu queria falar que a gente tá aqui atingindo o nosso episódio número 50. Finalmente 50, olha só que maravilha. Estamos aqui no nosso episódio número 50 e atingimos, na verdade a gente atingiu já algumas semanas, mas eu... Com certeza tem alguma coisa relacionada ao fim do mundo. É o fim do mundo, 50. Vamos procurar isso. Cabala, é pura. Cabala pura esse negócio. E a gente ultrapassou 1 milhão de ouvintes ao vivo. Só ao vivo, entendeu? 1 milhão de ouvintes aqui do Guten Morgen só ao vivo, então a gente tá realmente, assim, bastante feliz com toda essa situação. E agora, aproveitando que eu tô aqui com o meu subeditor, eu quero falar pra vocês do nosso grande anunciante. Ou seja, você é uma pessoa que tá sempre culpando a crise econômica, o Temer, às vezes até a Dilma, Lula... por você não estar com emprego. Você provavelmente pode até estar com emprego, você pode ser um grande presidente de empresa e estar procurando uma função melhor, certo? Só que você não consegue, você está lá culpando todo mundo. A gente quer dizer que o problema, na verdade, pode ser a crise econômica, certamente é Lula e Dilma, mas às vezes o problema é você. O problema é exatamente você não sabe fazer currículo. Se você conseguir fazer um currículo, não adianta... Felipe, como é que é seu currículo? Explica aí pra gente. Você simplesmente escreveu lá, tipo, eu sou um gênio? Eu comecei falando que eu sou subeditor, então talvez precise do serviço deles também. Melhor, pois é. Então vou apresentar pra vocês aqui o nosso grande anunciante, nosso primeiro anunciante, nosso primeiro anunciante, CV pra VC. CV pra VC, você vai entrar em Senso Incomum. Incomum, how do you spell? Incomum com in.
incomum.cvpravc.com.br. Você vai encontrar os serviços deles, que eles fazem o melhor currículo para você. São grandes headhunters, gente que já trabalhou fora do Brasil, inclusive. Eles sabem como traduzir a genialidade até do Felipe Martins, até do Matheus. Esse pessoal tá tão chateado de falar, de ficar aguentando o Flávio, sabe, na orelha, falando, quando vocês vão entregar um artigo novo, quando vocês vão gravar podcast, é um saco. Então, se você tá querendo uma posição melhor do que essa, você entra lá em sensoincomum.cvpravc.com.br. Eles vão fazer o currículo pra você, pra VC, literalmente. E um currículo que funcione, porque eu percebi, assim, conversei bastante com eles, eu percebi que eu não sei fazer currículo, meu currículo era uma porcaria, eu não consegui explicar, olha, meu currículo, na verdade, é resumido uma frase, né? Eu tô sempre certo, as pessoas que discordam de mim estão erradas, eles perceberam, eles falaram que eu não iria... Olha o absurdo disso, eu não conseguiria uma vaga. Incrível. Eu não sei por quê, mas eles vão lá, conseguem transformar aquilo num currículo falando, não, na verdade ele é gênio, vai funcionar melhor do que vocês estão pensando, então entra lá, sensoincomum.cvpravc.com.br, você vai ter o desconto especial do Senso em Comum. Na verdade, você vai ter acesso ao que você vai fazer quando você já tiver a sua vaga de emprego, tudo que você precisa falar numa entrevista para você ser contratado, e então você entende isso como um grande investimento. Você vai investir lá no CV para VC, ter a sua vaga e rapidinho, assim, coisa que eu queria quando eu estava desempregado, rapidinho você vai ter sua vaga, vai finalmente ter dinheiro, começar 2018 rico, assim você vai poder virar um Patreon do Senso em Comum. Olha, coisa maravilhosa, né? Maravilha. Falando nisso, Felipe, conte pra gente. Trump, que você entende tão bem, ele transferiu, como você tinha dito, aqui um ano, exatamente um ano, foi em dezembro do ano passado, que Trump iria transferir a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém. Vários presidentes prometeram isso, só o Trump cumpriu em um ano de mandato. Não contente com isso, ele fez isso no final de 2017, que é um ano muito especial, até religiosamente falando. No primeiro ano de mandato, já falando, eu tô cumprindo o que ninguém mais cumpriu. Explica pra gente por que isso é importante, por que ele fez isso. Bom, como você falou, a gente tá aqui no final do mundo, eu vim aqui para caos e destruição. Despedir dos nossos ouvintes, leitores, eu achei que... Foi bom enquanto durou? O podcast é uma forma mais rápida. Não, isso aí é besteira da Globo News, do New York Times. O Globo News falando besteira, olha só, não. Não é possível. É o fim do mundo mesmo. Eu tô aproveitando aqui para cometer uns sacrilégios, né, próximo do fim do mundo. Não, realmente, isso é uma bobagem, apesar de ter sido a reação dominante na grande mídia. Um dia antes, inclusive, do anúncio, eu tinha escrito no meu perfil, no Facebook, algo que o Flávio sempre me critica por fazer. Por que será, né? Mas eu tinha dito exatamente isso, que havia a probabilidade de que o Trump cumprisse essa promessa no dia seguinte e que a reação da mídia seria exatamente a que a mídia teve, aquilo que era esperado, ou seja, a mídia cumpriu bem o script, o papel que foi designado ali para eles, mas a situação é bem diferente do que tem sido dito. Então, para que a gente compreenda o que de fato foi feito, por que o Trump decidiu realizar essa promessa agora e não em um outro momento anterior, nem posterior, a gente tem que olhar para o cenário atual, para o Oriente Médio. A gente tem que entender o que está acontecendo, porque a gente tem algumas mudanças aí nesses 70 anos desde que Israel se tornou um Estado reconhecido, e essas mudanças ajudam a compreender. Como Estado moderno, né? Deixando bem claro, Israel já existia antes. Um Estado reconhecido modernamente pelos Estados-membros da ONU. Não que isso importe, para deixar bem claro. Estado... o que a ONU, quero sempre fazer esse adendo, porque é sempre o argumento que usem. Se você vai falar assim, nossa, mas ele, por exemplo, a Palestina é um Estado ou não é um Estado? Tem que ver se é reconhecido pela ONU. Fala, mas o que a ONU é? É uma reunião de Estados. Então, quer dizer, você está cometendo a petição de princípio da petição de princípio. Tipo, para você reconhecer o Estado, você precisa ter um organismo de Estados, ou seja, uma coisa anterior para reconhecer. Mas prossiga. E nesse caso, nem mesmo a ONU reconhece de fato a Palestina como Estado. A Palestina tem um status de observador ali na Assembleia Geral e tal, nunca conseguiu. Faz parte apenas da mais antissemita das organizações da ONU, que é a Unesco, que vem aí repetidamente passando resoluções contra Israel, contra o povo judeu, inclusive tentando apagar a história e a realidade, e que tem um pouco a ver aqui com esse contexto. Então, muitas pessoas falam que o Trump está
mudando o status quo, que ele está chacoalhando as questões, e em alguma medida ele está mesmo, mas quem realmente mudou o status quo, quem realmente mexeu na situação toda ali, foi o Obama, que no apagar das luzes, pouco antes dele sair, como um lame duck, um sitting duck, ou qualquer coisa dessas expressões, o pato manco ali, que ele era já no final, tinha sofrido uma derrota arrasadora. Quem ouve Andrew Cleveland adorou essa piada. Com a eleição do Trump. Ele foi lá e não vetou no Conselho de Segurança uma resolução que mudava bastante a situação, porque negava o vínculo de Israel com Jerusalém. Já tinha passado uma série de resoluções desse tipo na Unesco, mas essa resolução foi proposta pela Assembleia Geral da ONU, acatada pelo Conselho de Segurança, e tradicionalmente os Estados Unidos barravam, junto com um ou outro aliado, essa resolução, mas dessa vez isso não aconteceu. Então, o efeito prático para o direito internacional, para aquelas pessoas que reconhecem alguma legitimidade na ONU, era de que, a partir do momento que essa resolução foi aprovada, era um crime, para fins práticos pelo menos, um judeu ir à Cidade Velha de Jerusalém. A parte oriental da cidade. A parte oriental da cidade, onde a gente tem ali o Muro das Lamentações, onde a gente tem vários dos lugares mais simbólicos e mais sagrados. Isso mudou totalmente a posição de negociação de Israel e dos palestinos, porque, e aqui vale lembrar sempre, eu sempre menciono isso quando eu falo do Trump, que o Trump é um negociador. E como um bom negociador, como o autor do Art of the Deal, ele sabe que para você começar uma boa negociação, você tem que fazer uma das propostas mais absurdas, cabíveis naquele momento, aumentar tanto quanto possível a sua proposta, porque daí você vai ter uma margem de manobra. E naquele momento isso estava tudo nas mãos dos palestinos. Afinal de contas, a comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos, que são os grandes aliados de Israel, haviam reconhecido que era um crime Israel e os judeus e o povo israelense, que não é composto apenas de judeus, irem à cidade oriental, realizarem lá o tipo de coisa que eles realizavam. Você comentou isso num episódio lá pra trás, né, também no ano passado, não lembro se foi no mesmo, que é até um erro quando a gente chama, por exemplo, um grupo como Hamas, ou também a Autoridade Palestina, que a gente não se chama exatamente dessa forma, mas são esses grupos islâmicos que eles dominam uma região geográfica, a gente chama de grupos terroristas. É um erro muito crasso que a direita comete, porque eles não são necessariamente terroristas. Terrorismo é uma das coisas que eles fazem. Isso que você está falando, por exemplo, quando o Hamas ele domina Jerusalém Oriental, ou a Autoridade Palestina, ou o que quer que seja, em qualquer uma daquelas regiões, eles não estão praticando necessariamente terrorismo, mas estão falando, um judeu não pode entrar aqui, um cristão não pode entrar aqui. Então, de novo, a gente está vendo essa situação territorializada, né? Ou seja, você tem uma dominância, uma soberania de um grupo específico ali que gera um imbróglio internacional, porque você vai falar, como é que eu vou reconhecer, por exemplo, que esse grupo que promove terrorismo, essa desculpa que você usa, na verdade, isso é uma desculpa mesmo, né? Ele promove terrorismo, na verdade, o problema é o Hamas em si, né? Só quando ele faz terrorismo, né? É isso que aconteceu de fato, sobretudo na Jerusalém Oriental, que é o cerne desse imbróglio, então. Exatamente. O caso do Hamas, nesse momento, inclusive, é muito importante porque havia acabado de ocorrer uma harmonização, digamos assim, entre a Autoridade Palestina e o Hamas, que há muito tempo estavam ali com algumas rusgas e tal. Eles se odeiam, para deixar bem claro, mas, né? Antes de ter judeu na jogada, quer dizer, os judeus são anteriores, eles já se matam, eles se matam entre si. A Autoridade Palestina e Hamas se odeiam, faixa de Gaza e traficante rival ali no Morro do Rio de Janeiro e tal. Mas eles haviam conseguido chegar a um consenso, haviam montado lá uma coalizão, e isso também altera a situação, porque o Hamas, diferentemente da Autoridade Palestina, que em alguns momentos até finge algo diferente, deixa muito claro que eles não aceitam a existência de um Estado como o Estado de Israel. Eles simplesmente não aceitam. E aí quando as pessoas falam, não, Trump bagunçou as negociações, acabou com as chances de um acordo de paz, elas deixam de fora todas essas questões. Então, a gente tinha tido ali uma aliança entre o Hamas e a Autoridade Palestina, a gente tinha tido todas essas resoluções, tanto da Unesco, quanto essa apoiada inclusive pelos Estados Unidos no momento governado pelo Obama, que colocaram na mão dos palestinos uma situação muito favorável, ou seja, eles iriam para a mesa de negociação
falando, olha, a gente tem aqui a voz, o peso da ONU, dos Estados Unidos, de todo mundo, falando que vocês estão cometendo um crime. Estão cometendo um crime não só com os assentamentos, mas estão cometendo um crime simplesmente de manter ali os seus prédios governamentais, de manter ali o parlamento israelense, manter ali a Suprema Corte israelense. Que a Suprema Corte tem uma Palestina, se eu não me engano, né? Tem. Então, uma Palestina, você vê... Quer dizer, se você é um judeu, você vai para Jerusalém Oriental, você morre. O Knesset... Agora, Israel é o problema porque ele deixa uma Palestina estar na Suprema Corte. O Knesset tem inclusive uma bancada árabe, muçulmana, e isso em Israel funciona muito bem. O exemplo da Suprema Corte é muito bom, inclusive, mas as pessoas estavam deixando essas coisas de fora, ou seja, o Obama junto com a ONU haviam bagunçado totalmente a situação, e o que o Trump fez, na verdade, foi contrabalancear isso, ou seja, você tinha ali duas partes que, ora... falavam em negociar, ora falavam que a negociação não era possível, mas naquele momento a Palestina, ou os palestinos, melhor dizendo, não aceitariam nenhum acordo que não excluísse totalmente, digamos assim, Jerusalém, justamente por causa dessa resolução do Obama. O que o Trump fez ao colocar o peso dos Estados Unidos atrás do reconhecimento de Jerusalém como a capital de Israel foi mudar essa situação. Ou seja, a gente volta para uma situação mais parecida com a de antes, os dois vão ter leverage, vão ter poder de barganha, vão poder sentar na mesa caso isso ocorra, e aí vão poder negociar de igual para igual. Se os palestinos vão poder usar a autoridade da ONU, que ainda tem muito valor para essas negociações, os israelenses agora vão poder usar a autoridade dos Estados Unidos, que são os principais mediadores do conflito, e de uma série de outros países que vão atrás dessa decisão, que vão também fazer a mesma coisa, reconhecendo Jerusalém como a capital de Israel e transferindo para lá suas embaixadas. Já começou com a República Tcheca, né? Já tem Somália aí, provavelmente são vários países cristãos, sobretudo país cristão que é perseguido por muçulmano, né? Somália, Filipinas. O melhor exemplo é o do Sudão do Sul, né? Sudão do Sul, maravilha. Que é o país mais recente que se separou justamente porque os cristãos estavam sendo massacrados pelos muçulmanos, e é o país que mais recebe ajuda humanitária de Israel. É o país que mais reconhece Israel e que mais apoia Israel, inclusive dentro da ONU, porque sofreu na pele aquilo que os israelenses de geral... A África do Sul provavelmente também, pela mesma razão. Você falou agora, a gente estava falando dessa questão de territorialização, blá blá blá. Eu inventei a palavra que eu não consigo pronunciar. Eu me adoro. Territorialização. Isso aí é uma questão bastante interessante, porque eu estava aprendendo, assim, eu peguei meu caderno, assim, abri, coloquei meus óculos de grau, assim, falei, não, agora eu vou aprender. Peguei e liguei a Globo News. Aí na Globo News... fala assim, não, agora eu vou entender esse conflito, porque a Globo News é a verdade, né? A Globo News, ela é transmitida diretamente do Sinai. Na verdade, ela é transmitida você sabe que ela é transmitida do céu, né? Tipo, o céu ilumina o Sinai, aí reverbera na Globo News, então é a verdade revelada, assim. Ela, inclusive, foi criada quando o Roberto Marinho teve um encontro com uma sarça ardente, né? Sarça ardente, exatamente. A sarça falou assim, tire as sandálias, esse aqui é um local sagrado, você faz favor de tirar as sandálias, enfim, e cria Globo News aqui lá na sarça. E estavam lá falando que esse ato do Trump estava errado. E que esse ato do Trump estava errado é porque ele destruiu 70 anos de diplomacia. Teve diplomacia, assim, existe paz com o Hamas por causa da diplomacia, porque assim, as pessoas sentam, tomam café. Esse histórico que as pessoas tentam... trazer em questão sempre que falam, até eu estou concluindo um artigo que eu vou falar um pouco sobre isso, que existe um certo ciúme por parte dos estudiosos, principalmente da galera de relações internacionais, que tenta criar uma mistificação muito grande em torno da situação entre Israel e Palestina, em relação ao Oriente Médio de modo geral, que eles falam, não, esse é um assunto muito complexo, é um dos assuntos mais difíceis do mundo, mas na verdade não é tão difícil assim, é difícil de resolver, evidentemente, mas não é difícil de entender. E você vê isso de modo muito claro quando você olha exatamente para esse histórico. Então, em 1948, sob a direção de Oswaldo Aranha, um diplomata brasileiro que presidiu a Assembleia Geral da ONU naquela ocasião, foi aprovado o plano de partilha, em que havia ali uma proposta em que os judeus que viviam na Palestina, na região que era denominada Palestina naquele momento pelos britânicos... Só para definir bem claro, né? Palestina é uma região. Uma região, exatamente. Não é um país. É igual Escandinávia.
Não é um país, é uma região. É igual o Vale do Ribeira. É uma região, não é um país. Bom, exatamente. E o plano de Pastilha, eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas basicamente ele propunha ali uma série de divisões do território, ou talvez o fator mais distinto ali girava exatamente em torno de Jerusalém, que virava um corpus separatum, eu não lembro exatamente o termo em latim, mas que seria uma cidade que seria mantida por uma administração internacional da própria ONU. Naquele momento, os judeus, como todo mundo sabe, vinham ali de uma tragédia muito grande ocorrida na Europa. Os próprios judeus palestinos já estavam acostumados com alguns ataques, com alguns massacres, eles aceitaram aquelas condições. Os árabes não aceitaram. Com um dia de existência, Israel foi atacado por todos os países árabes da região, de modo quase miraculoso. Eles venceram aquela guerra, mas quando a guerra terminou, no caso de Jerusalém em específico, que é o nosso assunto aqui, a divisão acabou ficando mais ou menos do modo que alguns palestinos gostariam que fosse hoje. Então você tem ali alguns subúrbios ocidentais mais recentes de Jerusalém, onde os judeus eram a maioria, que ficou sob o controle de Israel, e a outra região ficou sob o controle da Jordânia. E aí aqui é um exemplo muito bom para a gente comparar, porque a gente estava falando aqui de uma ministra da Suprema Corte israelense que é árabe. A gente estava falando sobre uma bancada árabe muçulmana dentro do Knesset, que é o parlamento israelense. E no período que Jerusalém ficou sob o controle da Jordânia, a situação era totalmente distinta, ou seja, eles ficaram ali controlando Jerusalém Oriental, a velha cidade, né, como se fala, cidade da antiguidade, e simplesmente tanto cristãos quanto judeus não podiam ter acesso. Isso não podia entrar em Jerusalém Oriental, na velha cidade. Não tinham acesso à cidade, não entravam, não podiam fazer. Normalmente entravam de modo clandestino, tinham muitos problemas, houve alguns assassinatos desse tipo, e a situação durou de 1948 a 1967. E nesse momento, a ONU, que adora fazer resoluções condenando ali os atos de Israel, não publicou simplesmente nenhuma resolução. Então... Mas a ONU, né? Não era... Esquisito. Eu achei que a ONU fosse assim, tipo, o anjo da paz. Né? E não apenas eles proibiam o acesso, como eles destruíram todas as mesquitas que tinham ali, destruíram algumas igrejas. Então houve ali uma demonstração do que seria... Sinagoga, você quer dizer? Destruíram todas as sinagogas. Eu falei mesquita, tá? Não, ainda que eles destroem ali. Destroem tudo, né? Com sunita, com xiita. Xiita também se matam, enfim. Né? Mas nesse caso, realmente, foram as sinagogas. Eles destruíram praticamente todas as sinagogas que tinha ali na região. Destruíram algumas igrejas, destruíram alguns túmulos, coisas desse tipo. E deu uma amostra muito clara do que seria ali a Jerusalém sob o domínio muçulmano. Afinal de contas, a gente sabe que... O que é uma sinagoga sob domínio muçulmano? Uma sinagoga, uma igreja na Arábia Saudita. É a coisa mais comum do mundo. Né? E, enfim, a gente teve uma demonstração ali. A situação se manteve por alguns anos, como eu disse, de 48 até o final da década de 60. E Israel, mais uma vez, foi atacado covardemente por uma coalizão de países ali, sobretudo sob a influência do Nasser, que era um nacionalista egípcio, que tinha aquela ideia do pan-arabismo. Então ele convocou todos os árabes para atacar Israel. E aí a gente teve ali a famosa Guerra dos 6 Dias, onde mais uma vez Israel prevaleceu e conseguiu retomar, então, o domínio de Jerusalém Oriental e de outros territórios. E evidentemente, Israel teve perdas em termos de vidas, teve perdas em termos de... Teve várias baixas civis, militares, e houve um preço para que aquilo fosse retomado, digamos assim, e mesmo assim ocorreu num conflito em que Israel estava agindo de modo defensivo, foi atacado primeiro. Defensivo. Agora eu quero fazer uma pergunta bem específica aqui para a gente já chegar ao nosso segundo tema, porque só fazendo um comentário primeiro, né, nessa Guerra dos 6 Dias foi quando, sobretudo a partir desse momento, que você começou a falar desse povo palestino. Porque até então,
como a Palestina é uma região, como você disse agora há pouco, né, judeus palestinos, parece uma coisa meio contraditória para os nossos ouvidos atuais. Dói um pouco o ouvido, você fala do que esse cara tá falando. São judeus que vivem em Israel, ou seja, são judeus palestinos, não são judeus brasileiros, não são judeus russos, não são judeus alemães, são judeus palestinos que vivem na Palestina. De repente, não mais do que de repente, no meio dessa guerra, tem relatos a dar com pau disso na internet, sobretudo se você pesquisar em inglês, de que eles falaram assim, não, então, eu sou judeu, eu fui dormir palestino, acordei israelense. Todo mundo falava que eu era israelense, que tinha um tal de palestino, que era aquele cara que tava tentando me matar. E de repente agora tá todo mundo falando dos povos palestinos, não sei mais o que. Quem são esses palestinos? Porque eu até citei esses dias no meu Twitter, agora eu esqueci o nome do autor do livro, mas assim, pra todo mundo que fala lá cita esses mapas, né? Falando assim, não, tem um mapa da história dos assentamentos judeus a partir de 48. Aí mostra aquele mapa assim, expansionista e tal, e você fala assim, nossa, os judeus realmente, né? Tipo, eles querem viver em Higienópolis, daqui a pouco eles estão assim na Barra Funda, daqui a pouco chegam em Campos Elíseos. Tem que chamar a ONU, né? Tem que acabar com esse negócio. Onde já se viu você ter esse tipo de assentamento. Isso aí é uma coisa, assim, completamente absurda. Mas então, eu sempre cito aqui um livro que ele conta exatamente qual que é a história do povo palestino da antiguidade até a era moderna, e é um livro em branco. De onde vieram esses palestinos? O que eles são? Como é que é? Conta a história deles, porque se dá pra contar num livro em branco, acho que aqui também dá pra contar toda a história do povo palestino. Eu vou entrar nisso, só concluir rapidamente um negócio que eu acho que é interessante pra gente falar, porque eu falei que é um assunto simples, que o pessoal tem ciúme e tal, tenta mistificar demais, e todos os acordos que foram propostos sempre foram aceitos por Israel e nunca foram aceitos pelos árabes. E alguns acordos mostram exatamente a disposição de Israel de negociar, de caminhar rumo à paz. Um desses acordos foi o que foi feito exatamente com o Egito, não mais do Nasser, quando após a Guerra dos 6 Dias, Israel tinha tomado conta ali de toda a região do Sinai e tal. Quando foi feito o acordo com o Egito falou, olha, a gente promete paz para vocês, a gente não vai mais atacar, a gente vai reconhecer vocês. Israel devolveu todo aquele território, que é maior do que o Estado, do que o território israelense. Então, eles demonstraram de modo muito claro que eles não têm um apego possessivo, eles não querem um território só pelo território, eles mostraram que eles têm uma boa disposição. Até biblicamente não faz sentido o Egito, Sinai, fazer parte de Israel. Eles fugiram daquele lugar. Até biblicamente fala, eu não... E aí eles devolveram. Então a gente vê que, de modo muito claro, um dos lados estão dispostos e desejosos de fazer a paz, e o outro lado não se conforma com a existência de Israel. Então, não é uma questão complexa, é muito simples de entender, ela é difícil de resolver, e é difícil de resolver, dentre outras coisas, por causa disso que você falou agora sobre os palestinos. Primeira coisa que a gente precisa entender é que o conceito de nação, o nacionalismo não é uma coisa tão recente, sobretudo fora da Europa. Então essas regiões todas, a maior parte dos territórios árabes, incluindo os reinos como a Arábia Saudita e tudo mais... São recentes. Eles começam a se tornar independentes a partir da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, alguns antes ali no século XIX, onde os impérios que dominavam aquela região, primeiro o Império Turco-Otomano, depois o próprio Império Britânico, vão ruindo, e eles vão cedendo, falam, olha, a gente não tem mais condições de tomar conta disso aí, alguém, por favor, venha aqui e tome conta. No caso do Império Britânico, isso ocorreu justamente após a Segunda Guerra Mundial, já tinha ali alguma discussão relacionada a isso, mas o que ocorreu efetivamente foi depois da Segunda Guerra Mundial, em que começou essa discussão sobre o plano de partilha e tudo mais, e Israel tinha ali 3.000 anos de história para reivindicar aquela terra, reivindicar aquele território. Tá na Bíblia. Israel, inclusive, eu citei recentemente uma frase do Franz Rosenzweig, que é um filósofo judeu, que ele falava que Israel, e o Voegelin fala isso também, vale citar, muitos dos nossos ouvintes gostam bastante do Voegelin. Gosto muito, todo mundo adora. Que o reino de Israel, o Israel antigo, é, digamos assim, o exemplo máximo que a gente tinha na antiguidade de uma nação. Quando a gente olha para a Grécia, a gente tinha os estados ali, aquelas cidades-estado, aquela coisa toda, mas Israel era de fato uma nação. Em algum momento reuniu ali várias tribos, ou seja, vários territórios geridos de formas distintas e tudo mais. O Mateus vai explicar isso pra gente, porque acho que boa parte da história do Antigo Testamento é a história de como
você faz uma nação num lugar que não é uma nação. É exatamente isso. Você tá no meio do deserto e fala assim, a gente quer ser uma nação, quer ser reconhecida, esse é nosso povo, essa é a nossa terra prometida, ou seja, a gente foge da onde que é uma nação consolidada que odeia a gente Exatamente. e faz, tipo, vou... Construir a nossa. No meio do deserto. E é isso, assim, não havia esse nacionalismo fora, mas ele foi sendo criado aos poucos. Israel já tinha, era o exemplo, como eu disse, era o paradigma, era o que muitos dos nacionalistas dentro daquele movimento do romantismo, principalmente na modernidade, olhava para aquela origem espiritual das nações. Israel tem a narrativa ali preservada, consolidada, que todo mundo conhece. Acho que esse foi o tema mais dominante do Guten Morgen até agora para os nossos ouvintes, porque a gente falou isso. Quando a gente explicou o que é soberania nacional, quando a gente explicou o que é o nazismo, que ao invés de eu falar do nazismo e da Alemanha, eu fiquei da história dos judeus, desde a antiguidade, desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, até a modernidade. Falamos disso com o Felipe aqui, falamos no que é globalismo contra a globalização, e falamos com o Felipe de mais uma vez, agora a gente tá falando de novo, explicando, gente, seus desgraçados, pelo amor de Deus, entendam isso alguma vez na vida. Ainda não chegou na Globo News. Né? Ainda não chegou na Globo News. Globo News, enfim. A gente tem muita esperança, vamos continuar tentando. O fim do mundo tá aí, né? E aí os palestinos tiveram, então, que criar ali alguma história, alguma origem. Eu gosto Sobretudo Jordânia, ou seja, você tinha várias nações, então... aquilo ali ficou sob domínio da Jordânia até 67, que você falou? Até 67. Olha só que curioso, 67, peraí, 1917, 67, 2017. Tem aí alguma coisa bem cabalística também, né? Que logo o Matheus também vai comentar aqui com a gente. Ano de jubileu, ó, 1917, 1967, 2017. Tá vendo? Pois é, anos de jubileu. E, de repente, então eram na verdade povos que eles estavam sob domínio de um império, de impérios. De repente algumas nações são consolidadas, tipo Jordânia. Pra quem, até eu preciso fazer só esse comentário, porque eu escrevi no Twitter esses dias, acho que pouca gente entendeu. Eu falei assim, se você quiser entender a situação de Jerusalém, você precisa entender a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial é aquela coisa que ninguém entende, mas todo mundo tem uma opinião consolidada. Possível, não. Eu sei que tá todo mundo dirigindo agora, tá todo mundo na academia, ou tá todo mundo lavando a louça, que é o horário que todo mundo ouve o Guten Morgen, mas faz uma pausa aí, ó. Pausa, pega um mapa do Oriente Médio na Primeira Guerra Mundial, um mapa do Oriente Médio hoje, você vai ver que eles são, essas nações todas, inclusive as ultras antigas, tipo Egito, as divisas são retinhas, assim, completamente retas. Você fala, mas como que povos no deserto vão ter uma coisa tão perfeitamente reta? Boa parte disso foi o tal do Tratado de Sykes-Picot, que eu citei no Twitter. Pra quem não sabe, o Bakr al-Baghdad, o cara que criou o Estado Islâmico, o califa, que ele se autoconsiderava califa. O Estado Islâmico hoje é um califado sem califa, né? A gente ainda vai falar disso nos próximos episódios. Ele falou que o objetivo do Estado Islâmico era colocar o último prego no caixão da conspiração de Sykes-Picot, que é isso aí que você explicou, ou seja... exatamente. A partilha entre França e Grã-Bretanha de falar assim, isso aqui é meu, isso aqui ali é seu. E os palestinos ficaram ali no meio do caminho, é isso? Os palestinos não, né? A gente tinha uma população árabe que ficou naquela região, e aí você pode, com alguma generosidade, dizer que eles criaram um sentimento nacional. O nacionalismo palestino que surge aí, junto com Hitler, por sinal. Um caso que eu gosto de citar bastante é o junto com Hitler falando, já que você quer uma coisa aí anti-judeu, você quer um nacionalismo palestino ali, junto com Hitler, pra depois esses caras falarem, nossa, olha que absurdo, eles acham que o nazismo não é de direita, mas, enfim, né? Eles não são a etnia diferente, não são nada distinto dos povos ali da região, dos demais árabes, mas eles, digamos assim, começaram, sempre no confronto com o povo judeu, sobretudo, com os israelenses, eles começaram a criar, digamos assim, uma narrativa... Que existe uma nação palestina. Começaram a criar mitos fundadores, então isso inclui desde a mesquita do Domo da Rocha, dentro do Corão você não tem nenhum momento citações a Jerusalém. Zero, total de zero. Você... E o judeu reza pra Jerusalém provavelmente umas 5 vezes por dia. Sim, você pega ali vários salmos que falam, por exemplo, ai de mim se eu me esquecer de Jerusalém. Então são relações bem distintas. Mas eles foram criando isso ao longo do tempo, um pouco durante o Império Turco-Otomano, foram construindo ali algumas mesquitas, coincidentemente no Monte do Templo, justamente onde... Ou seja, ele pega a sinagoga, ou pega o próprio templo de Jerusalém. Que é simplesmente na concepção judaica, é a morada de Deus, é onde fica o lugar santíssimo, onde apenas os sumos sacerdotes podem entrar e coisas desse tipo. E eles falam, não, foi aqui, coincidentemente, que não está escrito no Corão, não está escrito nas suras, não está escrito em lugar nenhum, mas foi aqui
que Maomé ascendeu aos céus. Aqui do lado a gente... Imitando a Virgem Maria, né? Aqui do lado a gente tem a mesquita de Al-Aqsa, que também é uma outra coisa que eles foram... simplesmente se fala, tem ali a crença de que Maomé, antes de ascender, ele saiu de Meca e foi para a mesquita ao mais oriental possível. E aí diz ali que é a mesquita de Al-Aqsa. Naquele momento, eles não dizem onde é, não tem nenhuma especificação territorial, nenhuma orientação geográfica, e simplesmente muitos anos depois mesmo, coisa de milênios, criaram, não, é aqui, no Monte do Templo, coincidentemente, foi aqui que ele veio cavalgando aquela criatura mítica, um negócio branco, ali mistura de mula com cavalo, ele veio aqui, no Domo da Rocha, ele ascendeu aos céus. Coincidentemente. Era no Templo de Salomão. Coincidentemente. Só ali. Então você tem aí toda essa mistificação que é criada, e eles tentam replicar o tempo todo. Os judeus falam com muita razão e com amparo histórico que Jerusalém é a capital eterna de Israel. Eles vão lá e falam, não, Jerusalém é a capital externa dos palestinos. Mas eterno como? Quando? É um pouco estranho. Então, realmente, essa história aí é bem complicada. Eu acho que esse livro que você recomendou é uma leitura essencial, uma leitura importante. O livro aqui, eu já peguei aqui, A History of the Palestinian People. Se você não fala inglês, não tenha medo do título, porque o livro é completamente em branco, né? De Asaf Voll, Volo, V-O-L-L, é como cheio em alemão. Eu também recomendo aqui o livro, engraçado que você falou na hora que no exato segundo que eu achei o segundo livro que eu queria dar pra todo mundo, que é The Complete History of the Palestinian People, 4,000 Years of Art, Literature and Tradition. Ou seja, também é um outro livro que ele tem 30 páginas explicando como é que em 4.000 anos o povo palestino produziu toda essa arte, literatura e tradição, e na verdade ele só fica escrevendo atentado terrorista um atrás do outro. Então, e tudo a partir de 1940, mais do que 48, né? Praticamente na década de 70, ou seja, que foram inventado, foi esse povo inventado, vamos dizer assim. Já na década de 40 começava a se falar alguma coisa, mas isso foi ganhando cada vez mais força, foi se substituindo ali o termo árabe pelo termo palestino, criando ali uma certa reivindicação nacionalista, então. Evidentemente, toda nação tem um certo mito de fundação, tem as suas narrativas mitológicas e tal, mas é algo bem estranho, porque foi sendo criado ali quase como uma cópia mal feita da história do povo judeu, e isso é bastante estranho, principalmente no momento de disputa territorial. Ou seja, quando a gente pensa no Oriente Médio, o que a gente pensa, na verdade, é falar assim, nossa, mas são nações tão antigas, né? O Brasil, um país tão moderno e tal, é uma coisa tão antiga, tão milenar, né? E no final é tudo inventado. É até aquela fala, né? Quando seu avô tava vivo, já não existia Palestina, não existia nada desses negócios. Aquela fala que às vezes é até comum entre o povo, assim mesmo, entre a população. Não, aquilo ali é um conflito que vem ocorrendo desde o início da história. Não é. Não existe, isso aí é uma coisa Israel moderninha. tinha ali conflitos com o Egito, com os sírios, com medos, com os persas, mas com o palestino não. E o que é engraçado é que os israelenses tinham conflito justamente com quem menos tem conflito hoje, né? Você vê como é que é uma coisa curiosa. Agora eu queria aproveitar todo esse negócio que a gente tá falando da guerra 6 dias aliás, Yom Kippur, mais uma referência bíblica, anos de jubileu. Eu queria agora falar aqui com o papista. Olá. O papista, Matheus de Castro. Alegria. Esse cara que entende tudo de Bíblia. Esse cara que ele... Eu queria, assim, agora uma explicação teológica. Eu acho que esse negócio de política já é muito nível very easy. Matheus, já fazendo um jabá aqui, está agora ministrando um curso sobre a teologia da aliança, melhor forma de se ler a Bíblia. É exatamente isso, como ler a Bíblia, a teologia da aliança. É a chave explicativa, é a chave interpretativa para você explicar, para você entender a Bíblia melhor. Aqui na Panela Produtora, aqui onde estamos. Aqui. Na Panela Produtora, Rua Morato Coelho 1356, em São Paulo, Vila Madalena ou Pinheiros, aí você escolhe. Nós também somos igual a Israel-Palestina, a gente não decide exatamente em que bairro que a gente tá. Faixa de Gaza. Território disputado. Faixa de Gaza. Faixa de A Gaza. gente vai esperar a ONU vir aqui dar uma solução. Pra decidir aqui de que bairro nós somos. O Matheus, a gente, aqui na Panela, nós no ano que vem, nós vamos começar a ministrar cursos, são cursos presenciais, certo? Certíssimo, As pessoas podem vir aqui te ver. Podem vir encostar aqui, no seu braço. Podem encostar no meu braço, podem vir aqui, sentar, tomar um café e bater um papo. São cursos presenciais, as inscrições estão abertas no site da Panela. Estão abertas, vão ficar abertas até o dia do curso, que começa quarta-feira, dia 13.
Quarta-feira, dia 13 de dezembro. Então, e quem não puder vir, porque a gente já vai publicar isso aqui um dia antes do curso. É isso aí. Quem não puder vir vai estar gravado. Então, depois... A gente vai fazer depois uma gravação melhor, que vai misturar um pouco da gravação presencial aqui com gravação no estúdio para depois publicar uma versão online. Melhor em termos de qualidade audiovisual. Exatamente. Matéria de conteúdo. Você é um cara muito gentil. mas é isso. O conteúdo vai ser basicamente o mesmo, só para... É muito difícil ter a qualidade perfeita do curso presencial, que tem gente perguntando, fazendo coisas. Então depois a gente vai fazer uma parte no estúdio para unir. Então, eu já tinha meio que pré-avisado isso em alguns Guten Morgens, que a gente estava querendo fazer alguns cursos. O primeiro curso vai ser o curso mais importante do mundo. Que é o curso, já que você quer analisar livros, fala assim, vamos começar por onde? Odisseia, vai pra Bíblia. Vamos pra Bíblia, começar pela Bíblia. Vamos começar pela Bíblia. Então, já aproveitando que você já tá aqui, já vamos fazer um jabá do seu curso. Alegria. E aproveitando que o Trump fez isso em ano de jubileu. Em ano de jubileu. Em ano de jubileu. Ano 5.777, não é? É, por isso aí, acho que é isso. No calendário judaico. Tudo, você tá vendo, né? E tá na Bíblia, inclusive, que alguém vai reconhecer Jerusalém como capital. Como capital. Olha só, pra quem acha que isso aí é tudo bobagem. Vamos lá, então, Ciro Mateus, Grande. explica pra gente, pela Bíblia, o livro mais importante do mundo, que você vai explicar. Faça um trailer, então, do seu curso aqui, pras pessoas quererem ver. Porque eu acho que até assim, sei lá, eu na minha época mais ateísta, assim, mais ortodoxa, sabe, materialista ortodoxa, quando eu lia isso, eu falava, não, peraí, isso aqui eu tenho que parar pra ver como é que é o negócio aí, porque isso aqui é importante. O negócio tá tendo conflito lá até agora e a gente fica discutindo no Twitter. Exatamente. Então, qualquer um precisa entender esse negócio. Mesmo que você não seja religioso, você tem que entender a Bíblia para entender a nossa história. Sim, a história do mundo, né? História do mundo, então não dá para fugir disso. Qual é essa pergunta? Eu vou fazer uma pergunta só para você e agora brilhe. Qual é a importância de Jerusalém na Bíblia? A importância de Jerusalém para Israel é absoluta, é total, porque apenas em Jerusalém pode ser feito o templo. Só lá, e só no templo pode ter sacrifício, que é a parte mais importante da vida religiosa de Israel, que é o oferecimento do sacrifício. Só pode ser feito no templo. E o templo tem que ser feito em Jerusalém. Então, por aí você tem ideia da importância para eles. Sem o templo, os judeus não podem oferecer sacrifício a Deus. Então, eles não podem viver a parte mais importante da vida religiosa deles. Como isso começou na Bíblia? Qual a parte lá da Bíblia, lá pra trás, que a gente vai entender como é que foi a ideia, já que a gente estava falando aqui da ideia de você construir uma nação, de como foi a ideia de você construir o templo, onde isso está na Bíblia? Isso aí você vai, principalmente isso vai ser marcado com o rei Davi. O rei Davi, quando ele toma posse, depois do rei Saul, ele começa a derrotar os seus adversários e entra em Jerusalém. E aí tem que explicar um pouco o que está acontecendo desde antes. Havia em Israel era uma coisa totalmente diferente antes. Você não tinha provisão sacrificial antes. Você passa a ter, quando o povo erra e peca, então Deus institui que eles vão ter que oferecer sacrifício para combater a idolatria. Não é uma coisa supersticiosa, é para combater a idolatria que eles começam a fazer sacrifício. Eles vão sacrificar aqueles animais que eles passavam a idolatrar do Egito. Então, eles vão passar a oferecer sacrifícios para combater a idolatria. Isso se torna obrigatório. Mas até aquele momento, os sacrifícios eram oferecidos, por exemplo, nas tendas, que iam com o povo. Então, por exemplo, quando o povo peca e tudo, eles perdem o sacerdócio. E o sacerdócio passa a ser dos levitas. E isso basicamente está descrito no livro do Levítico. E depois o povo peca de novo, em Baal-Peor, e eles recebem, então, praticamente é uma punição, o livro do Deuteronômio. Então quer dizer que aqueles versículos que todo mundo cita do Levítico, do Deuteronômio, falando, olha que absurdo, a Bíblia manda apedrejar, não sei mais o quê, de um período bem específico. Período totalmente específico. Nem o judeu mais ortodoxo, o barbudão lá que tem um xaxim na cabeça, nem ele apedreja a mulher hoje. Não jamais apedrejaria a mulher. Olha só que coisa, né? Pra ver como que a gente fala besteira, né? Na exatamente. internet. E na verdade, Israel nunca foi isolacionista naquele momento. O que acontece por isso que, na verdade, tudo aquilo que você vê na Bíblia chamado do jugo, o jugo é justamente o período deuteronômico. Porque o jugo é o peso de carregar a lei do Levítico e do Deuteronômio.
Porque aquilo é uma coisa muito específica. Por exemplo, Israel convivia perfeitamente com qualquer outra nação. Durante esse período, para evitar a idolatria, porque eles entravam nas cidades, conquistavam ou viviam com eles e se tornavam idólatras. Começava a adorar jacaré. Exatamente. Então o que faz? Deus determina então que começa o estado que chama de guerra de Herem, que é quando Israel vai entrar naquele momento e dali para frente ele não vai conviver com outros povos para evitar a idolatria. Mas isso é uma coisa restrita. Isso tem que entender que o Deuteronômio e o Levítico são coisas temporárias. Já eram prescrições temporárias. Então, em dado momento, eles acabariam. É exatamente esse background que vai acabar com o rei Davi. Pelo menos Davi acredita nisso naquele momento. Na verdade, isso acaba em Jesus Cristo. Davi, tudo isso é uma prefiguração de Cristo, que eu vou ensinar no curso exatamente o que é isso, essas prefigurações. Isso vai acabar realmente em Jesus Cristo. Mas Davi está entendendo que é com ele, é nesse momento, porque uma das premissas deuteronômicas é: quando Israel tiver paz, tiver conquistado esse território e tiver paz em sua volta, é nesse momento que você vai ter a capital e nesse momento que você vai erguer o templo. E que só lá no templo, só lá em Jerusalém, que você vai oferecer sacrifício. Então essa é a importância. Quando? E de onde vem isso? Na verdade, isso vem de Melquisedeque. Porque em Melquisedeque, em Gênesis 14, você vê a figura de Melquisedeque, que Abraão, o patriarca Abraão, encontra Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Melquisedeque é o rei de Salém. Salém é Jerusalém. Essa união de duas cidades. Só fazendo agora o meu próprio jabá. O meu curso que eu vou fazer bem depois do seu, meses depois do seu, vai envolver Melquisedeque. Alegria. E Melquisedeque, o que ele é? Ele é um rei e ele é um sumo sacerdote. Esse é o último momento em que você tem essa união do rei que é sumo sacerdote. Então isso, Davi se reconhece nisso. É por isso que você ouve falar de Jesus Cristo, um sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque, porque ele é o rei dos reis e é o sumo sacerdote real. Então você vai ter, Davi está se enxergando, como ele está chegando o momento de acabar com as premissas deuteronômicas e reformar a ordem de Melquisedeque nele. Então você vai ver, por exemplo, em 2 Samuel 6, a entrada de Davi em Jerusalém com a Arca da Aliança, que é o objeto mais sagrado de Israel. Isso indicando a importância do lugar onde vai ser construído o templo. Quando Davi entra, se você for ler 2 Samuel 6,14, ele está entrando com a Arca da Aliança, ele não está vestido como um rei, ele está vestido como um sacerdote. O ponto principal desse versículo é você entender que está ali, ele está vestido um efode de linho. O efode de linho é a roupa do sacerdote. Então ali, tanto é que você vê a filha de Saul, acha aquilo horrível. Micol vai olhar e vai falar, isso é uma vergonha, porque o pai dela se vestia como um rei, com toda a pompa. E Davi está entrando, não é simplesmente uma questão de humildade, as pessoas têm uma interpretação errada, não é por causa disso, ele não está querendo fazer, olha, eu quero parecer mais pobre, não é nada disso. Ele está ali porque ele está entrando como um sacerdote. Ele está pensando que vão acabar essas premissas deuteronômicas e vai construir o templo. Então, dali para frente, uma das coisas que aconteceria é quando você tivesse paz durante o tempo e construísse o templo, quem vai construir o templo é o filho dele, que é Salomão, que é o filho de Davi, que também é uma prefiguração de Cristo. Quando ele vai construir o templo, todas as nações vão voltar a conviver com Israel. Então, quando finalmente Salomão constrói o templo depois, em tempo recorde, você tem, por exemplo, episódios como a rainha de Sabá, que vem visitar, que ela quer conhecer a sabedoria de Israel, porque Deus determina que o que a gente chama de literatura sapiencial são livros como os Salmos, Provérbios, Sabedoria de Salomão, etc. Esses livros constituem a sabedoria de Israel, que seriam ensinados aos outros povos. Israel seria o filho primogênito, o filho mais velho que vai ensinar aos outros povos a achar Deus. Essa é a missão deles. Então esses livros ensinariam esses outros povos como conviver com Deus. Nesse sentido são os mais ecumênicos, né? Aquele que até time de futebol vai lá cita exatamente os salmos. Exatamente, porque é exatamente ali que você aprenderia o que é Deus ou não. Então, nesse momento, quando constrói o templo, você tem até espaço no templo para os gentios chegarem.
Então, essa é a grande questão. Jerusalém é o ponto do templo, mas ela já não é mais isolacionista. Os gentios chegam e vão conviver como é Israel hoje. As pessoas acham que Israel não quer conviver com ninguém, isolacionista. O próprio Israel hoje é a prova contrária disso. E não é uma coisa que é inventada, isso já está na Bíblia. Naquele momento, Davi vai encerrar essas prescrições deuteronômicas e unir novamente os povos ao redor deles. Claro que isso depois você vai ter um problema, o povo volta a pecar, como todos nós fazemos, e você vai perder o templo. Quando você vai perder o templo, depois o reino se divide, tem o exílio babilônico, e você vai perder o templo. Quando você perde o templo, depois muita interpretação rabínica indica que o versículo 4 do 2º capítulo do profeta Abacuque indica que ele diz, e o povo vai viver sob a minha fidelidade. Uma outra tradução para isso seria viver pela fé. Isso, para muitos, é a indicação de que ali o povo descobriu como é que ele vê. Se eu não tenho templo, eu não posso oferecer sacrifício. Então como é que eu vou viver? Mas eu preciso exercer minha fé. Então é uma indicação mais ou menos de dali vai começar a sinagoga. Daí para frente você tem só o reino de Judá, daí começa o judaísmo, e você tem vai começar a sinagoga. A sinagoga, que pode ser construída em qualquer lugar, é onde você vai ter a liturgia da palavra. Você vai ler a Torá, você vai ler os livros, e ali você vai ter a palavra. É tudo que você pode fazer sem o templo. É como se você, católico, você já foi à missa, você sabe, a missa é dividida na liturgia da palavra e depois na liturgia eucarística, que é a liturgia do sacrifício. Se você não tem o templo, você só tem a liturgia da palavra. Você imagina o que é a tristeza de você não poder oferecer o sacrifício. Então, depois desse momento, quando Israel volta do exílio babilônico, ele reconstrói o templo, e o templo vai se perder. Normalmente depois, com o Império Romano, em 70 depois de Cristo, cai o templo. Mas essa é a questão. O templo é o único lugar que Israel pode oferecer sacrifício. Ela não pode, na sinagoga não se oferece sacrifício. A sinagoga só lê a palavra. Então essa é a importância do templo, essa é a importância de Jerusalém. Ou seja, você tem ali toda uma ideia, por exemplo, hoje a gente tenta, no mundo secular, a gente tenta fazer muito isso pelo direito penal, ou seja, quando você comete um erro, você vai ter o juiz, você vai ter a cadeia. No caso ali da antiguidade, quando você vai lá e comete um pecado, você precisa oferecer sacrifício para você se redimir dos pecados. Os judeus então estão há 2000 anos, praticamente 2000 anos, quase, exatamente, sem poder oferecer sacrifício. É exatamente isso. Então, a questão do judeu no mundo hoje, isso aqui é uma pergunta séria, porque eu não sei se eu entendo isso aqui direito. A questão do judeu no mundo hoje é que eles são uma religião, vamos dizer, bastante minoritária, eles não pretendem converter, eles são sempre uma certa minoria. Eles perdem muito pro secularismo por conta disso, até mesmo os judeus ortodoxos, esse é o argumento que toda hora agora estão usando, né? Tem até judeus ortodoxos que são contra a construção de Israel, que são contra o Estado de Israel, que são contra a transferência da embaixada, que são os grupos mais ortodoxos dos ortodoxos. E no final das contas, a gente tá vendo raramente falam o que os caras queriam como alternativa, né? Que não seria nada bem visto por esse pessoal. Exatamente. Fica citando. Só lembrar do Eric Hobsbawm, né? A gente já citou ele aqui nos episódios pra trás do que ele fala a respeito de Israel. Mas então a gente tá, todo esse tempo com uma religião que ela precisa oferecer sacrifícios para você conseguir se redimir, para você conseguir ser uma pessoa, vamos dizer, sem pecados, e eles não têm onde. É exatamente isso. Você tem de novo, fazendo uma analogia com a nossa liturgia, hoje o centro da nossa liturgia é a Eucaristia, é participar do sacrifício salvífico de Jesus Cristo. Se você não tem isso, você não tem catolicismo. Você não tem a religião cristã se você não tiver isso. Se você tirasse isso e dissesse, olha, católicos, agora vocês só podem ter a liturgia da palavra, nossa religião estaria quebrada. E então, essa é a dor do povo de Israel há quase 2000 anos. Você não tem o templo, você não tem o local onde você pode oferecer sacrifício, que é a coisa mais sagrada da sua religião. Então você questionar a importância de Jerusalém porque é o único lugar do templo que você pode fazer isso, é quase ridículo, né? Você questionar a importância disso para um povo. E é como você, fazendo a comparação de novo aqui que o Felipe fez, Jerusalém, você reza sempre para ela,
O judeu reza 5 vezes por dia, provavelmente, para Jerusalém, dizendo: quem estiver com você, foi a promessa de Deus, quem estiver com você vai ter paz. Na verdade, não vai ter paz exato no sentido que a gente dá modernamente essa palavra. A própria palavra Salem, o Matheus pode me corrigir se eu não me engano, tem um significado que vai nessa direção: harmonia, paz. Isso, algo... de onde vem, você tira essa ideia de shalom. De paz. Que você falar oi dizendo shalom, que é pra falar, não vou me explodir, shalom. Isso. Algum Nova Era vai falar que isso aí significa paz de espírito, quer apostar quanto? Com certeza. O perigo que você está falando. É o perigo, E é exatamente isso, porque como eu falei, o simbolismo de Jerusalém, esse momento de Davi, é exatamente o momento da paz. Quando ele tiver paz em volta dele, era aí que ele iria construir o templo, é aí que ele ia unir as nações em volta dele. Então, literalmente, é tudo relativo à paz. Foi nesse momento que você teve paz que ele é autorizado, cria-se a aliança davídica, e depois Salomão vai construir o templo para exatamente isso. É a importância de Jesus também, que a gente pode entender, porque pela Eucaristia você vai lá, consegue fazer o sacrifício. Ele que se sacrifica pela gente, na verdade, né? Cordeiro de Deus. Exatamente. Em todo lugar. Exatamente. É o sacrifício que substitui todos os outros sacrifícios. Ou seja, a gente... Então quer dizer assim, o seguinte... eu tô falando aqui pros meus amigos ateus, meus ouvintes ateus. A gente vive numa sociedade hoje, o Richard Dawkins tá me ouvindo. Sam Harris, essa turma aí, quem estiver me ouvindo. A gente vive numa sociedade que quando você comete um erro, você vai lá, faz uma coisa muito grande, assim, você mata alguém, acidente de trânsito, você rouba, sei lá mais o quê. Você não precisa sacrificar nem seres humanos, nem animais. E isso tudo deriva dessa questão cristã. Quer dizer, sem o cristianismo, a gente mataria animais. Com certeza. Ou até humanos. Como era com os astecas. Com toda certeza, como você tinha frequentemente os sacrifícios, na Bíblia você vê várias vezes. Toda vez que a gente fala que em Baal, você ouve, você era oferecido sacrifício a Baal. Moloch. Exatamente. Então, tudo Moloch isso é o deus das feministas, pra quem não sabe, porque você pega assim, bebezinho, joga, porque naquela época não tinha aborto, né? Então você tinha o bebê, você jogava no fogo lá pra Moloch. Era o deus das feministas. Eu só queria falar aqui uma única coisa, que é a única coisa que eu sei da Bíblia. Não sei se você sabe, vamos ver se você sabe essa. É a única coisa que eu posso ensinar do Matheus da Bíblia, eu preciso fazer isso em público, sabe? Eu nem avisei ele, já pegadinha. Tipo, na hora que tá ao vivo aqui, eu já falei, tá gravando. Eu tenho que até verificar se tá gravando direito aqui. Você sabe que dia do mês do calendário hebraico destruíram o templo de Jerusalém? Não. Dia 9 do mês Av. Você sabe por que esse dia é importante? Esse dia é o dia... Você sabe, Felipe? Não. Pô, você não sabe? Também não sei. Vocês dois são bastante... Ele tá tão feliz agora. Vocês precisam ver o sorriso da cara dele. É porque, assim, muita gente... Até respondendo uma pergunta para os meus ouvintes, muita gente me pergunta, mas por que você se converteu, sabe? Você era um ateu que brigava tão bem, né? Brigava tão bem pelo... Eu falo, eu era um bom ateu, sabe? Não tinha aquele... Desfalcou a equipe dos ateus. Deixou os ateus mal representados. Felipe, você que discutia comigo muito nessa época, você não acha que, assim, o ateísmo, ele perdeu completamente assim, a força depois que eu me converti no Brasil? O ateísmo em si nunca não tinha muita força, mas ele tinha um bom defensor. Tinha um bom defensor. Tinha um bom defensor no Flávio. E muita gente me pergunta, como você se converteu? Eu já vou falar, na verdade, é uma questão assim, muito filosófica. Mas uma coisa assim, que sempre me chamou muita atenção foi essa questão. O Templo de Jerusalém ele foi destruído pela primeira vez no dia 9 do mês Av. O calendário hebraico, ele funciona de uma maneira diferente, então ele dá uma andada, assim, né? Tipo, o mês ele não bate com o mês nosso. Conforme os anos vão passando, ele vai dando uma andada. Então você fala assim, tá, tudo bem. Só que assim, a gente não tem um registro histórico, não tinha ninguém filmando, não tinha Datena. Não tinha nada pra verificar isso. Agora, eu tô aqui só com uma lista dos acontecimentos do dia 9 do mês Av. Destruição do primeiro templo de Jerusalém e destruição do segundo templo de Jerusalém. Quer dizer, os dois foram destruídos no dia 9 do mês Av. Então ele é marcado como um dia de luto e jejum. É o famoso dia do perdão, sabe o dia do perdão? Isso. É o dia 9 do mês Av. É quando os judeus eles iam lá pro Muro das Lamentações e ficavam rezando, sabe? Ele fica meio balançando a cabeça, assim, um pouco pra frente e pra trás. Ele tá pedindo perdão para as outras pessoas. Só que tem um detalhe, você fala assim, mas peraí, isso aí tá lá pra trás, tá na antiguidade, não tem registro histórico. Agora vamos ver tudo que... destruição do primeiro templo, do segundo templo, foi quando você destruiu a religião judaica de uma maneira brutal na antiguidade. Agora, olha só, no dia 9 do mês Av, é o chamado jejum do quinto mês, né, na Bíblia. Agora, você sabe, a expulsão dos judeus da Inglaterra, que isso já é uma coisa bastante recente, né, provavelmente no ano de 1290, dia 9 do mês Av. A expulsão dos judeus da Espanha,
Isso já foi no ano de 1492, dia 9 do mês Ave. Os judeus de Roma são transferidos para o gueto em 1555, dia 9 do mês Ave. Agora vamos falar do evento que assim mais destrói judeu possível. Primeira Guerra Mundial, sabe que dia que ela foi... Não. Começou dia 9 do mês Ave, pior assim, vai batendo na história. Na Segunda Guerra Mundial, eu tenho uma certa lembrança de que a Segunda Guerra Mundial também começou nesse dia, mas caso ela não tenha começado, mesmo assim, é uma coisa que eu acho que você vai falar no seu curso, não sei, você teve a profecia, eu não sei se pode ser chamada de profecia de fato, mas os milagres de Fátima. E uma das coisas que ela diz é que vai ter uma grande fogo no céu e tudo mais. Exatamente. E aquilo foi registrado. Foi registrado como fenômeno meteorológico um dia antes de eclodir a Segunda Guerra Mundial. Uma grande luz, que tem uma aurora boreal enorme que acontece. No meio da Europa, num lugar onde não tem aurora boreal. Foi detectado, aquilo foi visto. Foi visto e tá assim, não é tipo na Bíblia, no New York Times. E de todo modo, mesmo que a Segunda Guerra Mundial não tenha acontecido, não tenha se iniciado nessa data, muitos historiadores, inclusive historiadores judeus, interpretam as duas guerras como uma só. Uma só, como uma grande continuação, um grande momento de... Você tem um armistício de 20 anos, né, que eles dizem o que foi aquele período. Então, quando eu ouvi isso, eu falei assim, nossa, mas é meio difícil também olhar pra Bíblia e falar, não, por literatura. E na verdade você tem como identificar isso sim, agora que você falou que eu lembrei disso, você tem como identificar sim a data porque você conta, porque no templo você tinha um revezamento, tá, do sacerdote que iria cuidar, do administrador daquilo. Então geralmente você conta, você lê na Bíblia no Novo Testamento, por exemplo, no tempo de Zacarias, por exemplo, você tem que era o tempo que ele estava administrando o templo naquele momento. Então você tem como localizar quando cai o templo sob a administração de quem. Se você sabe quem era naquele mês. Então você realmente tem como identificar isso sim. Se tem, não é um chute, não é uma data correta e precisa. Uau. Uau. Pergunta então pra vocês dois, tem algum tema mais importante no mundo, alguma cidade mais importante no mundo que Jerusalém? Não. Jerusalém, para quem gosta do Voegelin, ou para quem gosta do Leo Strauss, ou de grandes filósofos que vão além dessas questões escolares, universitárias, acadêmicas, Jerusalém está sempre junto, pelo menos com Atenas ali, como os dois, e aí evidentemente colocando Roma junto com isso, os berços da civilização, e uma série de questões. Se a gente pegar essa questão sacrificial, por exemplo, que o Matheus citou, a gente tem a obra do René Girard, que ele mostra tudo que estava antecipado ali nesses atos, que pra gente aqui, com a nossa mentalidade pós-moderna, pode parecer muito estranho. Mas é uma obra essencial, aliás, esse livro que você está citando. Sim, você tem ali, você vê toda a sabedoria que já estava, de algum modo, presente nesses sacrifícios e que foram se revelando ali ao longo da história. Eu acho que, não sei se o Matheus concorda comigo, mas acredito que, como alguém que fala muito em teologia da aliança, ele deve concordar, que a revelação de Deus ao homem, assim como a revelação do homem a si mesmo, foram sempre de formas graduais, ocorreram pouco a pouco. O homem foi conhecendo o seu pecado, as possibilidades da sua maldade, e conforme isso foi ocorrendo, Deus também foi se revelando até culminar com a revelação de Cristo, né, que também é conhecido como um símbolo máximo sacrificial, o cordeiro, né, que livra o mundo dos pecados. É exatamente isso. A revelação é gradual porque o povo não podia entender naquele momento o que seria. Então Deus vai... Por isso você tem tantas prefigurações, você tem a vinda dos profetas, tudo isso vai explicando um pouco até o momento que o povo está pronto para receber a revelação total. Desde o primeiro momento, você citou Melquisedeque, já no patriarca Abraão, que foi o primeiro dos 3 grandes patriarcas, você tem ali a figura de Melquisedeque, sumo sacerdote de Salém, que mais tarde viria a colocar Jerusalém de novo no centro da religião judaica. E como eu falei, não é à toa. Aquele momento, Davi está tentando exatamente restabelecer aquilo. Restabelecer um momento em que você teria um rei que é sacerdote. Porque você vê um pouco depois que eu falei do segundo livro de Samuel, capítulo 6, um pouco depois você vai ver Davi oferecendo sacrifício. Aquilo não era permitido para ele. Teria que ser um sumo sacerdote, teria que ser um levita. Quando Davi está fazendo isso, ele está mais uma vez indicando, se você souber ler a Bíblia, que você pode aprender no meu curso, fazendo jabá, você vai entender que é exatamente isso que Davi está vivendo. Ele está querendo recompor esse momento em que você vai ter um sumo sacerdote real, que na verdade, só vai acontecer em Cristo.
que vai ser o sumo sacerdote real. Mas aquele momento é a prefiguração, é exatamente isso que você está falando, que Davi está tentando recompor naquele momento. E mais tarde os próprios profetas bíblicos, inclusive, vários rabinos vão identificar isso, que vai ser um descendente de Davi, Isso. alguém que representa ao mesmo tempo a figura de um rei e de um sacerdote que vai realizar essa profecia. Né? Felipe, você acha que esse cara não entende de Bíblia para fazer pra fazer um curso explicando o que é a Bíblia? O Mateus é a pessoa mais indicada. Eu acho que o pessoal que está ouvindo, está em São Paulo, tem a oportunidade, tem que vir aqui, vai valer muito a pena. Como o Flávio falou, se você é ateu, se você é agnóstico, se você é judeu, de qualquer religião, acho que vale muito a pena, porque como a gente falou, não só Jerusalém está no centro da nossa civilização, como toda a cultura bíblica está no centro, talvez até em todos os espaços, não apenas no centro, delimitando ali todas as possibilidades do pensamento ocidental, da literatura ocidental. Com certeza. Enfim, então, se você quer entender literatura, se você quer entender filosofia, você precisa desse curso. Muito obrigado, eu agradeço. Eu acho que é fundamental, e você tocou num ponto muito importante, que é por que você tem essa... Você vai notar isso que você falou sobre as genealogias. As genealogias são tão importantes na Bíblia. A genealogia que lá em hebraico é Toledov, que você vai ver muito. E por que, exatamente você está falando sobre Davi, a genealogia de Davi, por que o Evangelho segundo São Mateus, ele abre com uma genealogia? Quem que é filho de quem? Quem que é filho de quem? Exatamente. Quem que é filho de quem? E aquilo pode ser confuso. O evangelho escrito para um público exatamente, judeu. O público-alvo daquele evangelho escrito para um povo judeu. É o evangelho escrito para os judeus. Então o que ele queria exatamente demonstrar? Que Jesus Cristo vinha cumprir essa promessa de ele seria o filho de Davi, que cumpriria tudo. Não seria Salomão. Salomão seria uma prefiguração também, e seria Jesus Cristo. Por isso começa a genealogia e está lá de Davi e até Jesus Cristo. Pra quem a gente tava falando do Eric Fögelin, ele também foi uma pessoa muito... Talvez uma das pessoas mais... Sei lá, 3 pessoas, Olavo, Fögelin e o Girard. Não, pra eu entender o que é cristianismo. Ele começa o livro dele, Ordem e História, justamente... São os 3 pontos principais dele, né? Israel, Atenas e Roma. São a era ecumênica, né, de Roma. E ele vai dizer justamente que não foram os gregos, foram os judeus que inventaram a história. Ou seja, tá tudo catalogado de uma maneira maravilhosa. Exatamente. Só pra gente terminar, então, a gente gastou tempo, viu? É mesmo? Vocês sobreviveram bem? Eu ainda tenho que responder a pergunta do porquê que o Trump fez o que os outros não fizeram. A gente falou um monte de coisa aqui. Na verdade, você já respondeu uma coisa que foi falar assim, voltando aqui ao tema político atual, que, como eu falei, eu tava ouvindo na Globo News, né, que estava sendo transmitida lá direto do Sinai, direto do paraíso lá, com reflexo no Sinai, veio pra Globo News, a verdade revelada. Ela falou que o Trump destruiu 70 anos de diplomacia, você tá me mostrando que na verdade foi só guerra. E eu tô perguntando onde tá a diplomacia, porque eu nunca vi ninguém conversando com a Hamas. Eu queria saber onde essa mulher tirou a diplomacia, porque eu nunca vi um desgraçado falar com a Hamas. É mais ou menos como a Dilma sugerindo que a gente dialogasse com o Estado Islâmico. Pô, o Estado Islâmico é o mesmo nível Globo News, né? A diferença é que o Estado Islâmico chegou a dominar um território maior e tal. Pois é, né? Dominou também da Inglaterra, né? E eu acho importante que a gente realmente, assim, tenha isso em mente. Não preciso, obviamente, responder a Globo News, mas, assim, que a gente possa ter uma coisa dessa em mente, porque, assim, tudo que se fala de paz ali na região foram tratados, por exemplo, o Tratado de Oslo, que deu o Nobel da Paz, se eu não me engano, esse foi pro Arafat. Pro Arafat e pro Sharon. Pro Sharon. Você vê, assim, você dá um Nobel da Paz pra alguém que, tipo, você faz um tratado que ele não é cumprido. Não, e existe até uma certa indústria disso. Os democratas, e eu tinha falado sobre os especialistas e tal, de tempos em tempos eles vão lá, fazem um acordo que ninguém vai cumprir, não se discute, como o de Oslo, por exemplo, não discutiu o status final de Jerusalém. Jerusalém continua na mesma situação. Como uma entidade internacional. Todo mundo posa para fotos, vão lá, pegam umas coroas suecas no Prêmio Nobel e depois volta tudo ao normal. Pegar a coroa sueca, eu entendi. Tá, eu demorei também para... A moeda. A moeda. Não tô falando. Caramba, que bagunça. Pegaram as coroas suecas. Tem uma coroa sueca. Pegaram que, na verdade, coroas suecas. Tem uma coroa sueca que na verdade é uma brasileira, né? Que é a rainha. É a rainha Pegaram umas coroas suecas
A gente aqui todo sério, falando de Jerusalém, Bíblia. É que vocês não estão entendendo. Oslo foi promovido por quem? Bill Clinton. Não tem como falar sobre Bill Clinton sem acabar em sacanagem. Falar em coroa sueca, tá bom, beleza. Agora Ele pega o encaixa. Monolith Express, ele pega jovem sueca, pega velha sueca, pega de tudo. As coroas suecas, a moeda. As moedas, as coroas suecas, não. Enfim, esses tratados eles não são cumpridos. A gente assim, tem toda essa questão da ONU, que, como eu disse, foi um dos temas que a gente mais tratou aqui no Guten Morgen. Aliás, uma coisa que você estava falando, não queria te interromper, mas assim, os nazistas, eles também são vidrados em Jerusalém. Quem conhece a história do nazismo, assim, história do nazismo não é o que você aprendeu na escola, você viu nossos dois, tanto no Drops quanto aqui, que a história do nazismo ela é muito mais complexa e difícil do que você aprendeu na sua escola, não tem nada a ver de extrema-direita, acordou e resolveu matar judeu. Eles tinham uma fixação gigantesca com Jerusalém, vocês não fazem ideia, assim. Adolf Hitler parece que ele sonhava com Jerusalém todo santo dia. Toda uma fixação com uma série de questões místicas, Arca da Aliança, esotéricas. da teologia da aliança, por sinal, né? A Arca da Aliança ali que vai ser um dos símbolos principais. A ONU, você falou, né, que ela é uma entidade antissemita. Eu postei no Twitter e no Facebook também esses dias, que eu falei assim, que a coisa mais antissemita já feita no mundo se chama nazismo. A segunda coisa mais antissemita feita no mundo se chama islamismo. E a terceira coisa mais antissemita no mundo se chama ONU. E eu não sei se o primeiro e o segundo estão exatamente nessa ordem, mas a ONU, ela fundou Israel, quando Israel tinha a ideia de ser socialista, né? O sionismo era um socialismo. Tanto a ONU quanto os judeus eram coisas distintas naquele momento. Se você pegar a ONU, Liga das Nações, tinha 50 estados. Hoje são 291. Ou seja, você não tinha os estados islâmicos que eles vão lá, tipo, sempre fazer uma voto, né? Tipo, the case for sanctions against Israel. Os estados islâmicos estavam quase todos ali nas colônias ainda. Então, se já houvesse muçulmanos ali com representação, nunca teria passado o plano de partilha, que, como eu disse, os judeus aceitaram, mas os árabes nunca aceitaram. Inclusive atacaram um estado que estava proclamando a sua independência no dia da sua independência. Ou seja, não havia um exército formado, tinha apenas algumas milícias e tal, e a gente já falou aqui, de forma miraculosa, os judeus ainda conseguiram resistir a isso. Naquela época não chamavam na Globo News de nazistas de extrema direita, né? Naquela época não acontecia isso. Mas o que eu acho importante que a gente diga aqui, para meio que encerrar essa questão de Jerusalém, encerrar, né? Não, é impossível, mas pra gente poder encerrar pelo menos nosso podcast, é que Jerusalém especificamente, quer dizer, a ONU especificamente, ela faz muito mais sanções contra Israel do que contra qualquer país possível. E uma das sanções que eu acho mais importantes, assim, que sempre é igual aquele negócio do mapa, né, que eu falei que eles começam em 1947, os caras falam, tá vendo, Israel começou e se expandiu, você fala, Israel existe desde 3.200 anos. Não foi a ONU ela reconhece um plano de partilha, como você está dizendo, mas ela reclama muito dos assentamentos, ou seja, você tem assentamentos judaicos. Eu vejo muita gente da direita, inclusive, que eu acho que a questão judaica, a questão dos judeus, é a questão mais mal entendida no mundo. Certamente. De longe. Sem dúvida. Isso mostra a importância. O Matheus estava falando, eu estava até pensando nisso, porque a gente publica, mesmo no Senso em Comum, algum artigo envolvendo Israel, aí já vem gente, não, porque o Soros é judeu, não sei o que lá. Eu até brinquei esses dias, né? É judeu internacionalista, quer dizer, a gente reclama do que o cara é um judeu anti-Israel, e os caras vão falar assim, se você é contra o Soros, você é antissemita. Eu falei, ô imbecil, eu tô reclamando que o Soros é antissemita, sua anta. Não, e essas profecias todas que a gente mencionou, toda a importância do que está escrito na Bíblia, é vista, inclusive, na proeminência dos judeus em todos os grupos. Eles são proeminentes entre globalistas, de fato, são proeminentes na resistência ao globalismo. Você tem a equipe do Trump ali, uma série de figuras que... Você tem o Steve Miller, por exemplo, que é um cara que eu acho que é ainda mais inteligente do que o Steve Bannon, né, nessa questão do combate ao globalismo. É um judeu. Ele escreve ele escreve os discursos do Trump, ele faz toda uma série de análises ali sobre o que está acontecendo nesse aspecto. É um judeu, a gente tem David Horowitz, a gente tem uma série de pessoas. Isso é muito comum. Você tem judeus proeminentes em todos os grupos sociais. A gente tem judeu que odeia judeu, tipo,
tipo Eric Hobsbawm, como a gente mostrou aqui. Exatamente. E o George Soros, que assim, ele além de ser o judeu internacionalista, ou seja, um judeu esse assim que realmente quis ser sem pátria, ele começou, a família inteira dele começou denunciando o judeu para nazista. Só uma coisa para ser lembrada disso, né? Ele se faz, ele não foi obrigado. Mais ou menos o argumento do Eichmann, né? Que acabou sendo condenado. Também foi obrigado, também recebeu ordens. Só isso. E quando a gente fala desses assentamentos, então, para pegar ali Jerusalém, o ponto ali, tipo, Jerusalém ocidental contra oriental, né, contra, literalmente, aqui nesse caso, porque assim, você, nas guerras posteriores à Guerra dos 6 Dias, você foi cada vez mais fazendo assentamentos. E eu sempre tive uma dúvida, eu falei assim, mas peraí, o que é um assentamento? Porque assim, você ganha a guerra, aí você vai lá e fala assim, bom, a gente vai morar aqui. Como era, na verdade, de direito pra gente morar muito mais do que eles moram. Aí vão lá e eles reclamam assim, vai lá, os grupos de pressão chegam na ONU e falam assim, você tá vendo? Israel está construindo assentamentos ilegais na nossa área. Eu falo assim, mas peraí, não é a mesma coisa que o Hitler chegar lá pra ONU e falar assim, olha, tem judeus ilegais aqui existindo na Alemanha. Tem que acabar com esses assentamentos de judeu. Onde já se viu acordar tem um judeu no meu bairro? Pô, mas que história é essa? Tem assentamento judeu, tem judeu aqui. Eu tô querendo viver sem judeu. Eu não quero judeu. Aí você vai pra ONU, a ONU vai lá, aceita o negócio. Vem gente até da direita, gente assim supostamente mais esclarecida, e gente da esquerda jurando que o nazismo é de direita, jurando que é contra o antissemitismo, falando, mas você viu esses assentamentos judaicos? Onde já se viu ter judeu ali? Você viu aquela operação imobiliária em que um judeu comprou um território de um palestino, ou de um árabe, ou de alguma coisa? Isso é um absurdo. É basicamente isso que acontece. O judeu vai lá, ele tem dinheiro na carteira e fala, eu quero morar aqui. Quanto você quer por esse terreno, por essa casa? Quero tanto. Então toma, cada um sai feliz pro seu lado. Depois vai a ONU, não, essa operação imobiliária, essa compra imobiliária não pode ocorrer. É um absurdo. É basicamente isso que acontece. Muitas das vezes tem uma mistificação, parece que não, eles estão formando ali um domínio que não vai poder ser modificado depois, mas o que isso indica? Indica, dentre outras coisas, que se de fato os palestinos vierem a dominar aquele território, é impensável que judeus residam lá. Na cabeça das pessoas. Não, os judeus não podem. Porque se isso não fosse desse jeito, ninguém ia falar, olha, não é um problema. Ninguém reclama quando palestinos ou árabes em geral compram terrenos e casas em Israel. Porque todo mundo sabe que eles vão poder viver pacificamente, vão poder praticar sua religião pacificamente, vão poder fazer tudo de modo comum. Enquanto os judeus certamente não poderão, serão expulsos de lá, não poderão ter sinagogas. Mas você não pode pisar em Jerusalém Oriental. Essa é mais uma coisa que dá indícios dessa natureza beligerante, violenta do outro lado, né? E que a gente já mostrou ali que os judeus em todo momento, o Estado de Israel a todo momento se mostrou disposto a fazer um acordo de paz, enquanto o outro lado não aceitava nada menos que a destruição de Israel. Então basicamente a questão a gente pode resumir assim. De um lado a gente tem um país que está disposto a fazer, a buscar a paz, mas que se abrir mão das armas, da sua defesa, vai ser destruído, e de outro lado a gente tem um país que não aceita a paz em hipótese nenhuma, e que dependendo dos armamentos que tiverem à sua disposição, podem de fato vir a destruir o povo judeu e o Estado de Israel. É a frase do Benjamin Netanyahu, né, que ele disse, sem as armas, a Palestina, na verdade, assim, sem as armas dos palestinos haveria paz, sem as armas de Israel não haveria Israel. Exatamente. Uma maravilhosa frase do Benjamin Netanyahu. Agora, só um comentário aqui pra vocês que essa eu não posso deixar passar, tweet do Estadão aqui, ó, de dia 8 agora, 10h56, postado, após lançamento de foguetes do Hamas, Israel volta a atacar Gaza. A gente fala que é brincadeira, só que Israel volta a atacar. Depois de levar um míssil. Só levou um míssil, mas Israel volta a atacar. Porque ele levou um míssil. Coitado, jogaram um míssil, né? Eu acho que assim, se desse pra ter letrinha miúda se tivesse pra ter letrinha miúda no título, seria assim, Israel volta a atacar Gaza. Depois você vai lá, tipo, após lançamento de foguete. E vale ressaltar que esse foguete em si não é uma novidade, não é algo que está sendo feito por causa da mudança, da decisão do Trump. Israel recebe, em média, 2 mísseis por dia. Então, sem o domo lá, como é que chama? Esqueci o nome dele. Iron Dome. Iron Dome. Domo de ferro.
que intercepta os foguetes. Israel realmente, assim, você estaria morte de judeu ali um atrás do outro. Isso acontecia antes. Inclusive a morte de muçulmano que tá lá em Jerusalém Ocidental. Quem tiver na frente. Você tem os vários povos ali, tem muçulmanos que vivem lá, como a gente já falou aqui, e todos eles são postos em risco. E aí quando Israel contra-ataca, uma estratégia muito conhecida, é que os caras do Hamas, mesmo da autoridade palestina, vai lá e coloca hospital, criança, lança os foguetes de hospitais, porque daí Israel vai atingir, pode, por mais que tente evitar isso, atingir um desses lugares. Aí eles correm para a ONU, olha lá, eles estão... É igual aquela criança que vai batendo no irmão e tal, enquanto a mãe não está olhando. Quando a mãe olha, ele começa a deixar o irmão bater, só fala, mãe, eu vou só deixar um comentário, porque assim, sobretudo para quem... Um site que é bom para isso, eu não sei nem como é que se pronuncia, mas seria Membry, memri.com. Para você ter uma ideia, se você tá em Israel nesse momento agora, isso para quem acredita nessa propaganda palestina, tipo Estadão aqui, você pode ter um monitor de onde Israel vai bombardear. Então eles avisam, a gente quer essa área, amanhã a gente vai bombardear porque tem uma coisa do Hamas ali. Se você é uma pessoa, sei lá, inocente, se você não sabe, a gente vai bombardear. Eles avisam, às vezes tem aviso com mais de uma semana de antecedência. Eles sobrevoam as áreas lançando panfletos, tipo, avisando. Não fiquem aqui, isso aqui é uma área de guerra, não sei mais o que. Toda vez que você vir, Israel atingiu um hospital, pode ter certeza absoluta na sua vida. Israel, provavelmente aquilo ali era um negócio do Hamas, entupido de gente, que eles só colocam um bebezinho ali só pra aparecer na TV. Tem um H em cima, né? Só não tem mais nada de hospital. Só tem bombardeio, fabricação de arma e tudo mais. Então, assim, eu acho que ficou bem claro pra todo mundo. E uma coisa que eu quero, assim, finalizar, deixando para que fique bem claro para as pessoas mesmo. Não só é certo, não só é correto você reconhecer Jerusalém como capital de Israel, como para quem está preocupado com terrorismo, uma provocação, não sei mais o que, os palestinos do Hamas, da autoridade palestina, eles odiavam judeus antes, eles vão continuar odiando judeu agora, eles vão odiar judeu enquanto o judeu existir. Se tiver judeu no mundo, eles vão odiar. E assim, não contente em ser uma coisa assim inócua. Se teve primeira intifada, segunda intifada, já estão prometendo a terceira intifada. Vai ter já teve 3 dias de fúria, né? No momento que a gente está gravando, provavelmente a gente está no segundo dia de fúria que eles prometeram. E as intifadas eram coisas assim, uma autoridade israelense ousou pisar em Jerusalém Oriental. Vamos matar todos os judeus. E quem defende palestino é a esquerda, que fique bem claro. Quem defende a Palestina, quem defende Yasser Arafat, essas coisas, é a esquerda, inclusive esquerda brasileira. Eles odeiam judeus. Odeiam. Só você pegar o exemplo do Latuf, né? Aquele cartunista que sempre tá ali nas listas dos maiores antissemitas do mundo. Ele inclusive ele fez parte de um concurso iraniano de negadores do Holocausto. Quem tinha melhor tirinha para negar o Holocausto, tava o Latuf lá. Então você vê o que é o nível da esquerda brasileira. Aproveitando que você citou o Irã, só para concluir a minha parte, eu acho que tem algumas coisas aqui que valem a pena a gente ressaltar, que vai na contramão do que as pessoas estão ouvindo na grande mídia, nas análises que estão sendo feitas. O porquê do Trump ter de fato feito essa decisão agora. Eu mencionei ali em alguns... Bíblia. A gente acabou de dizer, a gente já decidiu. Além disso, vamos trazer um pouco para geopolítica. Ainda que a Bíblia também é essencial para você compreender geopolítica, mas enfim. Ano de jubileu. O Trump, quando ele chegou ao governo, ele tinha prometido que faria isso no primeiro dia de governo. No primeiro dia de governo, ele não fez isso. Aquela medida prorrogatória que a maioria dos presidentes, desde Bill Clinton, assinava, para não ter que cumprir aquela lei que foi passada pelo Congresso americano, que demandava o reconhecimento de Jerusalém como capital, era sempre postergada de 6 em 6 meses. No início do mandato, Trump não assinou, mostrando ali uma certa prudência. Ele tinha de fato prometido que faria isso no primeiro dia, mas ele não assinou. Por quê? Porque ele queria conhecer melhor a situação, ele queria estar dentro do governo, analisar direito o que estava se passando. Ou seja, ele é o típico negociador que lê o contrato antes de assinar. Exato. Aquele cara que compra o produto, ele vai ler o manual, ele vai ver como funciona primeiro. E foi exatamente isso que ele fez. Ele começou a analisar a situação do Oriente Médio e, dentre outras coisas, ele se deu conta disso que eu já ressaltei, que foi o fato do Obama, com a permissão de aprovação daquela resolução que alterava totalmente o status quo e
praticamente tornava crime a presença de judeus em Jerusalém, que já tinha modificado tudo. Esse foi um fator. E um outro fator que pode ser compreendido muito bem se as pessoas voltarem e analisarem a primeira viagem internacional do Trump, que foi para a Arábia Saudita. Da Arábia Saudita ele foi para Israel. De Israel ele foi para o Vaticano, fazendo ali um tour de force bastante sugestivo, né, em termos de religiões monoteísticas, e terminou ali na religião moderna, em Bruxelas, o pessoal que cultua ali a União Europeia e o globalismo. E deixando bem claro, o Trump ele realmente fez isso acreditando que ele estava pensando na quarta religião, né? Porque não é só uma piada nossa. Sim. Ele sabe disso. Ele se dá conta de que aquilo é de fato uma religião civil. Ele é um presidente que ele fala que ele é contra o globalismo, claramente. E é interessante, o interessante dessa viagem é que o tipo de recepção que o Trump fez e o tipo de evento que ele realizou na Arábia Saudita sinalizou uma mudança na geopolítica do Oriente Médio que foi pouco percebida. Talvez eu vou até antecipar aqui, a gente está preparando mais uma revista, mais uma edição da revista do Senso em Comum. Tá vendo? Não é culpa minha, não é só culpa minha. E o artigo de capa vai ser sobre isso. Eu vou trazer ali algumas explicações sobre essa nova geopolítica do Oriente Médio, se a gente pode dizer assim. Vocês viram que esses caras entendem, né? Um cara que entende de teologia, um cara que entende de geopolítica. Quem for patrono, entra no Patreon, entra no Apoia-se, estão os links aí, você vai ter artigo de capa do Felipe, não vai ser nem meu. Porque eu tô de férias. Porque eu vou sair daqui e vou... Eu me revoltei com o Sub, né? Você revoltou com o Sub, editor assistente júnior. Golpe. Eu entrei no site do CV pra você, eles falam, não, esse negócio de Sub não pega bem, vamos tentar mudar isso aí. Ele agora vai estar com o artigo de capa explicando... Vocês viram que esse cara entende, ele vai explicar o Oriente Médio pra vocês. Entre lá no Patreon, no Apoia-se. Mas... sobre isso, eu não vou antecipar aqui todos os argumentos, até porque a gente não teria tempo, mas isso ajuda também a entender. O Trump fez essa viagem, ele reuniu ali todos os países do Golfo Arábico ou Pérsico, né? Inclusive a nova configuração da geopolítica gira em torno disso, porque muito diferente do que ocorria no século XX, sobretudo na década de 60, de 70, em que a Palestina de fato era uma questão que preocupava as lideranças do mundo árabe, do mundo islâmico. Isso mudou bastante e consideravelmente, sobretudo por causa dessa nova dinâmica que envolve um avanço do Irã, que cada vez mais tem levado instabilidade para os países árabes e para os países muçulmanos, sobretudo naquela perspectiva da Primavera Árabe, que foi tão celebrada aqui no Ocidente, que era basicamente pessoas apoiadas por iranianos fazendo revolução, porque falam, não, esse governo aqui, ele é islâmico, ele já aplicou a Sharia, mas é muito moderado. A gente precisa de um governo verdadeiro. como o do Irã. Aliás, para quem não conhece meu livro, as 100 primeiras páginas, eu estou falando, na verdade, do aspecto global, não do aspecto brasileiro, as 100 primeiras páginas, o primeiro sexto do livro. Eu comento bastante, não falo que não vou explicar a Primavera Árabe, porque eu uso o exemplo ocidental, mas o problema é, todas essas revoltas você falava, tira um tirano para colocar outro cara pior do lugar, e não haveria Estado Islâmico sem Primavera Árabe, só para deixar bem claro isso. Não haveria várias guerras, não haveria essa crise de imigrantes, e tudo isso foi celebrado. Você teve até um trabalho, digamos assim, de marketing por parte da galera do Obama, Hillary, que era a secretária de Estado, o movimento Occupy, promoveu isso de modo muito entusiástico, enquanto você levava uma estabilidade para todo o norte da África, para boa parte do Oriente Médio, o que modificou totalmente a configuração da geopolítica no Oriente Médio e, consequentemente, modificou as prioridades e a atenção dos países, sobretudo dos países árabes, de fato, que giram em torno ali, a Arábia Saudita, sobretudo, que se opõem, porque são reinos tradicionais, quer você goste deles ou não, são governos que conseguiram estabilizar os seus países, conseguiram se estabelecer e que se viam ameaçados justamente porque... por uma revolução iraniana. Porque essa revolução iraniana estava avançando. Então eles começaram a mudar essas preocupações. Inclusive, apesar de toda essa barulheira que está tendo agora, o Abbas, que é o líder da autoridade palestina, ele foi há pouco tempo a Riad para ter uma reunião com os monarcas sauditas, e ele falou, olha, é o seguinte, eu quero propor um plano aqui de solução
solução para o conflito entre Israel e Palestina, que é nosso, da Arábia Saudita. O plano é o seguinte: vocês dão Jerusalém para os judeus, vocês aceitam os assentamentos, vocês vão... Como tudo fica claro, né? Vocês vão entregar as colinas de Golã, vocês vão entregar praticamente tudo, vocês ficam com a faixa de Gaza, tá beleza? Não tá, então o problema é seu. Evidentemente, agora a Arábia Saudita, dentre outros estados, estão condenando, mas eles estão fazendo isso por quê? Eles precisam ter uma certa contabilidade, digamos assim, para o público interno. Eles estão só sinalizando, olha, eu entendo, a gente se preocupa com isso aqui e tal, mas na verdade a maioria deles não está preocupado com isso mais, eles estão muito mais preocupados com o Irã, e a preocupação com o Irã significa que eles precisam de Israel como aliado, porque o principal alvo é Israel, mas no mundo árabe, países como a Jordânia, que você tem uma monarquia, países como a Arábia Saudita, o Catar, toda aquela região saudita, enfim, da Península Arábica, são governos tradicionais estáveis que se veem ameaçados e que precisam de um país com poderio militar capaz de fazer frente ao Irã. A Arábia Saudita não tem esse poderio, nenhum outro país árabe ou muçulmano tem esse poderio, eles precisam dessa aliança com Israel, amparada, evidentemente, pelos Estados Unidos. Então, aliás, eu vou fazer aqui uma previsão, já que a gente adora fazer previsão, o mundo vai ficar extremamente surpreso, essa turma falando, não, só os Estados Unidos fizeram isso, esse negócio de transferir a embaixada para Jerusalém, não sei mais o quê. Qual que é o país árabe qual que você acha que vai ser o primeiro país árabe a transferir para Jerusalém? Primeiro país árabe a transferir para Jerusalém? É difícil. Minha aposta, quer minha aposta? Qual? Arábia Saudita. Não contente em ser um país árabe, é o país, é a Arábia. É o protetor de Meca e Medina. É só onde tá, é só isso. Na hora que isso acontecer, você tem que lembrar, assim, todos os seus amigos que falaram que isso aí seria um ato idiota, falar, ô imbecil, olha agora. E só aproveitando aí o gancho do que você tá falando, quem quer entender esse negócio de toda a expansão do Irã, e porque isso poderia ter causado a Terceira Guerra Mundial se Hitler tivesse sido eleito, a gente fez 2 episódios no ano passado, né, Putin contra o mundo e Terceira Guerra Mundial, justamente que a gente tá explicando essa questão, ou seja, se Hitler tivesse sido eleita, o mundo estaria em guerra. É um fato da vida. Já o Trump é um negociador, então todo mundo que fica lá falando, mas o Trump deu dinheiro pra Arábia Saudita, deu armas. Então, você vai comprar a revista do Senso em Comum através do Patreon do Apoia-se, o Felipe vai te explicar. Exatamente, o artigo vai trazer isso, e esse é um dado que as pessoas precisam considerar, porque mudou totalmente a configuração, o cenário. Você não imaginaria que o Trump iria chegar lá, de repente o rei vai lá e fala assim, eu tô abdicando pro meu filho que é moderado. O Trump faz isso. O Trump, ele passa pelos lados aqui, a Dilma já estaria se empichando, assim, falando, tô fora, põe o Temer aí. O Trump passou lá, os caras começaram a deixar a mulher dirigir, começou a mudar tudo. É, né? Pura coincidência isso, né? Prenderam ali os caras que eram suspeitos de financiar atividades terroristas dentro da Arábia Saudita. O príncipe está prometendo uma série de reformas e as coisas realmente mudaram. Então, essa é uma coisa, essa necessidade do Trump de mudar o tabuleiro, por assim dizer, depois da cagada que o Obama tinha feito, tudo isso é relevante. E daqui para frente a gente vai ver que vai ficar cada vez mais claro. O Flávio falou aqui que a esquerda é o único grupo que defende quase que incondicionalmente os palestinos. Isso está ficando cada vez mais claro, e não só está ficando claro, como está ficando claro também que a esquerda é de fato um grupo antissemita. Eu fiz o meu último artigo no Senso em Comum sobre isso, que eram sobre os próximos reconhecimentos, quem vai seguir os passos do Trump e tal. E aí você tem um grupo de figuras ali que, acreditar no que a mídia fala, é o grupo mais improvável do mundo. Então você tem, o Flávio falou, a República Tcheca, a gente tem o Viktor Orbán, que é o tempo todo, o antissemita Viktor Orbán. Ele é chamado de antissemita, evidentemente, porque ele ousou criticar o Jorge Soros e proibiu a atuação da Open Society no país dele. Ele vetou, a União Europeia ia fazer um
comunicado conjunto com a força de todos os países da União Europeia. Mas você não pode mais falar, a União Europeia fez por causa dele, ele falou, não sou. Aí ele foi lá e vetou, então Viktor Orbán, que todo mundo xinga, a Polônia, que o Guga Chakra e outras pessoas descreveram como sendo nazista, também já sinalizaram que vão seguir nesse caminho. Aí você tem, por exemplo, figuras como Marine Le Pen, que todo mundo, Marine Le Pen, aquela antissemita, ela foi lá, junto com o partido dela, não foi uma manifestação pessoal, falou que apoia a decisão do Trump, fala que caso eles estivessem no governo, eles fariam isso, mas como eles não estão, eles vão usar a força parlamentar que eles têm. Ela expulsou gente do partido por ser antissemita. Exatamente. Inclusive o pai dela. Aí você tem o Geert Wilders na Holanda, falando a mesma coisa, não, eu apoio totalmente. Na Áustria você tem os países que são apontados, os partidos de extrema-direita, antissemita, nazistas, não sei o quê, também apoiaram Israel. Então você tem uma mudança ali que você vê duas coisas. Você vê que, de fato, não dá para acreditar na mídia, porque todos os caras que eles dizem ser antissemitas são pró-Israel. E não contente com isso, como eu estava ouvindo na do Globo News, do Monte Sinai, do Paraíso Direto, eles estavam falando que o Trump faria isso sozinho. Não deu 2 horas. Não, aí você tem as Filipinas, o Rodrigo Duterte, que é outro cara que é sempre o maluco e não sei o quê, que é um país católico. Foi lá também, já sinalizou. Também sofrendo atentado terrorista muçulmano um atrás do outro. Coincidentemente ali são algumas figuras políticas e alguns países que estão preocupados com atentado terrorista. Atentado terrorista, que sofreram na pele. Países africanos, Gana, uma série de países. Somália. África do Sul, provavelmente. Uma série de países sinalizaram que vão seguir, que pretendem transferir a embaixada para lá, que, como o Trump falou, nada mais é do que reconhecer a realidade. O parlamento israelense está lá, a Suprema Corte israelense está lá, a sede do governo, a residência do primeiro-ministro está lá. Ou seja, é um fato, todo mundo sabe que está lá, mas ninguém tem coragem de falar, olha, está aqui! E não existe, mesmo no plano de partilha da ONU, nenhum cenário, nenhuma proposta de negociação em que Jerusalém não seja a capital de Israel. Não existe em nenhum lugar houve isso. Então o Trump simplesmente ele falou, olha, vamos simplificar as coisas. Isso aqui é um dado, isso não vai mudar. Antes da gente ceder aqui... O azul é azul. Antes da gente ceder a chantagem de terroristas, de deixar que a política externa da maior potência do mundo seja determinada porque um terrorista lá no meio de uma caverna falou que vai ficar bravo se eu tomar uma decisão, eu vou mostrar que quem decide o que os americanos devem fazer é o povo americano. Ele foi eleito com essa promessa, não só ele foi eleito com essa promessa, como todos os presidentes, desde o Ronald Reagan, foram eleitos com essa promessa. Então, o Obama aí é evidentemente a exceção. Ele não fez em promessa de campanha, mas ele ele já de cara ele falou que falou assim, Jerusalém é realmente a capital de Israel, não sei mais o que. Quando ele tá falando para um público judeu, ele foi lá. E ele fala isso repetidamente, e o Donald Trump, daquele jeito troll dele de sempre, foi lá, tweetou da conta oficial falando, eu só tô fazendo o que todo mundo prometeu e não cumpriu. Eu tô cumprindo, e tweetou o vídeo de todos falando Bill Clinton, o Bush e o Obama. Ele tweetou o vídeo. Exatamente. Todos prometeram isso, todos falaram que iam fazer, mas não fizeram porque não tiveram audácia, coragem de falar que a vontade do povo americano, do Congresso americano, inclusive, que desde 95 a gente tem o Jerusalem Embassy Act, que determinava essa mudança, e agora, recentemente, em junho, foi aprovado um reforço a essa proposta que foi simplesmente aprovado com unanimidade no Senado. Alguns senadores democratas que fizeram isso, vamos jogar essa bomba na mão do Trump e tal, depois de terem votado, falaram, não, o Trump é irresponsável. Mas quando eles votaram, eles defenderam isso. Acho que assim, pra gente encerrar, então, acho que a gente precisa deixar bem claro que, em primeiro lugar, o terrorista ele não vai ficar mais feliz se você falar, não, é da Palestina. Em primeiro lugar, porque boa parte desses terroristas são de grupos islâmicos que eles nem reconhecem a Palestina. São raros, na verdade, quase nenhum país islâmico reconhece a Palestina. Não é nós de extrema direita, como é que é, sei lá, que mais querem xingar a gente. Não somos nós, não somos nós, são os muçulmanos. Então não vem encher o meu saco e veja lá os nossos episódios sobre islamização e sobre como pensam os muçulmanos. E outra coisa, ele vai ficar bravo de qualquer jeito, o terrorista ele não gosta da gente. A gente falou aqui de uma exceção do Trump que foi cumprir uma promessa que vários outros presidentes não tinham cumprido.
sucedido. O Obama também tem a exceção dele, que é uma regra, um princípio de ouro da política externa americana, que é um presidente americano, o governo americano, não negocia com terroristas. Mesmo quando você tem, reféns e tudo mais, simplesmente não negocia. O Obama negociou com terroristas, negociou com uma série de terroristas. Inclusive com terrorista interno como Bagdad. Exatamente. E ele cometeu isso. O Trump simplesmente seguiu esse princípio. A gente não vai ceder à chantagem, a gente não vai negociar com terroristas. Esse é um fato consumado, isso vai ajudar a trazer uma nova perspectiva. E junto com esse anúncio, antes disso até, o Trump já estava preparando há bastante tempo um plano, uma proposta, um plano de paz, que o Abbas falou que, pela primeira vez, ele tinha visto um plano que talvez pudesse, de fato, resolver o problema do conflito entre Israel e os palestinos. O Abbas falou isso, os representantes da Arábia Saudita falaram isso, o Al-Sisi no Egito falou isso, o rei da Jordânia falou isso, várias figuras falaram isso. O Al-Sisi, inclusive, falou que quando o assunto é Oriente Médio, o Trump estava melhor posicionado do que qualquer outro presidente para fazer algo que era impossível. Então, eu acredito que não vai parar por aí. Ele surpreendeu com essa decisão, surpreendeu aqueles que não nos leem, surpreendeu aquelas pessoas que estão sempre surpresas com o Trump, porque nós nunca não nos surpreendemos, falando, isso aí, a gente avisa antes, como o Felipe avisou. Mas vai vir uma série de outras ações, não vai ser, reconhecemos só por um ato simbólico, vai vir uma série de outras ações para tentar negociar, e eu acredito que com uma grande chance de ser bem sucedido. O Abbas, evidentemente, está sinalizando lá para o público interno dele, não vai mostrar fraqueza, até porque ele pode ser tirado de lá, mas quando ele for para a mesa de negociação, encontrar ali o plano que está sendo trabalhado por ele, pelo Kushner, por uma série de outras pessoas, é possível que pela primeira vez, reconhecendo alguns fatos, não cedendo à chantagem de terroristas, trazendo pessoas racionais para a mesa de negociação, esse conflito se resolve. Então, ou seja, não contente ser uma questão de você reconhecer a verdade, é uma questão inteligente. É uma questão estratégica, inclusive. Hoje você já tinha notícias, tinha um discurso de um palestino no meio da galera protestando, ele falou, galera, a gente já perdeu. Por que a gente não muda o nosso foco agora? Então, em vez de pedir a solução de 2 estados, vamos concordar que só tem um estado, mas vamos pedir para ser cidadãos. E olha que o Trump, ele aceitou a solução de 2 estados no discurso dele que você traduziu, tá lá no Senso em Comum, acho que foi o único lugar em português. Super cauteloso. Moderado, bem mais moderado que a gente, diga-se, porque, enfim, não vou nem falar nada. Mas acho que fica claro, então, não contente ser uma coisa certa a fazer que ninguém tinha coragem, tipo, Jerusalém mas eu não vou dizer que é. É uma coisa inteligente a ser feita. Acho que a gente pode encerrar por aqui. Lembre-se, vocês têm um presente de Natal, aliás, vários presentes de Natal que a gente tá dando. Um deles é o curso do Mateus. O curso de Como Ler a Bíblia, a Teologia da Aliança, agora do dia 13 de dezembro até o dia 17 de dezembro, na Panela Produtora. Panela Produtora, aqui na Rua Morato Coelho, 1356, em São Paulo. Tanto na Vila Madalena ou em Pinheiros, onde você quiser que ela seja. A gente prefere, a gente é anti-Vila Madalena. E olha só, se você colocar o código Senso Incomum tudo junto, você vai ganhar 10% de desconto. Alegria. Alegria. Só alegria. Olha só as notícias. Pior que eu não tava nem sabendo disso, eu fiquei sabendo agora. Nem eu. Programa ao vivo é assim, né? É assim. Isso porque a gente nem tá ao vivo, mas enfim. Surpresas do senso comum. E você que tá pobre, você que tá miserável, você que tá famélico, porque você tá sem emprego, comece 2018 empregado. Ainda mais nessa época, porque todo mundo... É outro mito que todo mundo acha, que você não deve procurar emprego na época do Natal. É o contrário. É a época que você mais vai ser contratado. E provavelmente, se você fizer um bom trabalho, é a época que você vai começar falando, esse cara trabalhou bem no Natal. Você que tá sem emprego, então entre também em sensoincomum.cv para VC. CV para VC, como é tudo abreviado, igual a gente escreve na internet. sensoincomum.cv para VC.com.br. Eles vão fazer o seu currículo. Inclusive, se você quiser procurar uma vaga para presidência de empresa, ninguém sabe fazer um currículo. Esses caras, eles vão mostrar para você como se faz um currículo. Você vai ter um currículo bala, mostrando, por exemplo, que você é um grande cara que entende tudo de teologia da aliança, ou que você é um cara que entende tudo de geopolítica do Oriente Médio. E como o Felipe disse, depois que você já tiver com seu emprego aqui, depois que você já estiver entendendo da Bíblia, ou antes também, não se preocupe, a gente também pode ser emprestado durante. Você pode entrar
entrar no Patreon, no Apoia-se, agora a gente vai estar em pouco tempo, eu espero, com a terceira revista. Agora ela vai ser frequente, né, Felipe? Vai ser frequente. Se Deus quiser. Depois o Felipe, o Matheus tá de prova que a gente tá aqui shaking hands. Shaking hands, ó, isso, muito bem. Muito bem. Muito bem, aí, tá, shaking hands. Testemunhado, shaking hands. Testemunhado aqui, já tem aqui o testemunho, o testamento de Mateus também, o testamento de Mateus, né? tem aqui a nova aliança. Forjaram uma aliança. O último versículo ali do testamento de Mateus, agora tem um novo versículo. Vai ter a revista em que o Felipe, vai ter artigos de muita gente, inclusive meu, mas o artigo de capa vai ser do Felipe explicando o plano geral do Oriente Médio. A gente vai expandir bastante isso aqui que a gente conversou e trazer uma série de outras questões que vão muito além de Israel e Palestina. Quer dizer, você quer dizer então que você dá uma merreca e recebe toda essa informação? É isso mesmo? Exatamente, você dá uma merreca e recebe essa informação, mas se você não quiser dar uma merreca, a gente também aceita um rio de dinheiro. Doe, porque pelo visto você já percebeu o quanto se estuda pra responder a tudo isso. Nossa senhora, você não faz ideia do trabalho que é fazer esse podcastzinho aqui rapidinho, né? Vai achando que a gente inventou agora. Então, gente, é isso. Entra lá no sensoincomum.cvpravocê.com.br, entre no curso do Matheus, é fantástico, depois vai ter a filmagem e podem esperar por novos cursos da Panela Produtora, pané.lá, melhor endereço na internet, sem ponto com sem nada, e entre no Patreon, no Apoia-se, você vai entender muito mais sobre Oriente Médio. Então, terminamos com CD de Natal, uma música do CD de Natal aqui da Panela Produtora. O CD é Natal. O CD no ano passado, ele não durou uma semana, eu acho, né? Acho que a gente vendeu tudo em uma semana. Não vai ter mais CD. Porque a gente vendeu tudo. Então vai ser bom, mas vocês ouçam no Spotify, vão lá, digita. É Panela Produtora que você digita? É isso. Bom, a gente vai dizer pra vocês o que você digita, mas você vai ver o CD é Natal da Panela Produtora, você vai ter lá no Spotify, você entra na página da Panela Produtora no Facebook, pané.lá/discos, vai estar tudo lá, pané.lá/discos, você vai ouvir o CD é Natal, com o qual nós vamos encerrar. O último recado? Só acho que é importante ressaltar que, já que a gente está fazendo todos esses planos, ao contrário do que a gente disse no início do programa, o mundo não vai acabar, evidentemente. É muito provável que se torne até melhor, que 2018 seja um ano melhor do que 2017. Amém. Isso aí. E, bom, então ficamos por aqui. Vocês ficam com todos esses presentes de Natal que nós estamos dando pra vocês no nosso episódio número 50, com essas maravilhosas presenças. Alegria. Isso aí, gente. Nos ouvimos na semana que vem. Guten Morgen, Brasília. Ele já vem, ele já vem. 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 Ele já vai nascer em Pim, 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 Pindamonhangaba, Taubaté, até em Tatuapé, em Irajá, já, já. Logo, logo em Trinidad e Tobago, em Togo, em todo o globo, em Berlim, Viena, Roma, Roterdã, nas Ilhas Caimã, no Iraque, no Irã, Noa, Noa, no Haiti, na Etiópia, em Chipre, no Tibete, em Nazaré, Jerusalém, Belém, Belém, além das linhas, dos limites, das divisas, das fronteiras de ninguém. Ele já vem, ele já vem. Ele já vem, ele já vem. Ele já vem, ele já vem. Ele já vai nascer em Pequim, Dudim, Calasca, Cancún, em Alexandropole, Cracóvia, Budapeste, Timor-Leste, em roubar qualquer lugar pra lá de Marrakech. Enfim, no fim do mundo, Polo Norte, Polo Sul, Israel e Istambul, Nagasaki, Uzbequistão, Butão, Sudão, Gabão e Maranhão, e Tororó, Itanhaém, Xerém, Tracunhaém, em todos os lugares que imaginares. Ele vem, ele já vem, ele já vem. 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 Merry Christmas. Ele já vem, ele já vem.
圣诞快乐！ Já vem. Feliz Navidad. 행복한 성탄절 되세요. Muito coraggio. Ciao Christmas. Merry Christmas. 저희 노엘. Il est